Pessoal, é, bom, hoje é a nossa tertúlia matinal número 110, né? O tema hoje é Maxi Planejamento Infectológico, especialidade em Infectologia, e a gente vai estar então debatendo um pouquinho sobre a temática, conversando sobre esse tema, né, tão importante dentro da inversão existencial. Inicialmente, para fazer uma contextualização dessa pesquisa, do histórico dela, né? Eu sempre fui muito encasquetado com a técnica da INVEX em relação aos seus procedimentos, o seu modo de praticar a técnica da INVEX. Como que a gente sai de uma ideia de o jovem inversor, né, a ideia do jovem dentro da conscienciologia como sinônimo de praticante da técnica da INVEX, como que a gente sai dessa pseudo-ideia, né, dessa ideia errônea, dessa falácia, e entra na prática de como que é praticar uma técnica evolutiva, né? Então, a INVEX é colocada como uma técnica evolutiva das mais importantes dentro da conscienciologia. Eu sempre fui bastante encasquetado do procedimento de fazer, praticar a técnica da INVEX de maneira técnica, se é assim que a gente pode colocar, né? Então, eu lembro que desde os meus primeiros cursos dentro da conscienciologia, eu fazia muitas perguntas sobre especificamente a prática da técnica da INVEX, a metodologia, visto que as pessoas já me colocavam como inversor existencial e eu não conseguia entender o porquê. Na realidade, eu tinha interesse de praticar a técnica. Era um tema que, obviamente, sempre me chamou muita atenção, né? Quem já tem mais tempo dentro da conscienciologia sabe que é um tema que eu sempre bati muito na tecla e pesquisei, mas eu não conseguia entender a seguinte ideia. Eu estava dentro da conscienciologia. Na época, né, obviamente, muito jovem, não tinha casado, não tinha filhos, nem tinha possibilidade de, né? Tinha 11 anos. Então, eu não estava fazendo nada muito diferente daquilo que era o meu natural, daquilo que era o meu comum. Então, se eu não estava fazendo nada diferente, na minha cabeça eu não estava praticando a técnica da INVEX. Faz sentido isso? Porque se eu conhecesse a técnica da INVEX, e a INVEX, ela então, se eu fosse um inversor existencial, eu deveria estar fazendo algo diferente daquilo que era o meu comum, daquilo que era o meu natural. Porque senão, para que faz sentido? Como é que no nosso sentido tem uma técnica, né? Se não muda nada, então se a INVEX muda alguma coisa, por ela ser uma técnica, por ela ser um instrumento, eu queria entender então que instrumento é esse que eu não estava fazendo, já que eu queria praticar a técnica da INVEX. E é muito interessante a Janete estar aqui, né? Porque eu fiz muitos cursos com a Janete, né? Naquele período, né? P1, P2, P3, P4, TP1, aqueles cursos todos. E eu fazia muitas perguntas sobre o que é praticar a técnica da INVEX. Então eu era muito encasquetado com isto. De qual procedimento, qual metodologia, o que eu tenho que fazer na prática para ser um inversor existencial. Então, eu, na época, não colocava, obviamente, esta temática, não era uma questão de pesquisa, era muito mais questão de dúvida, mas hoje eu associo essas dúvidas, esses questionamentos, esse modo de pensar, já com o início de um raciocínio de pesquisa de maxi planejamento infectológico, que nada mais é do que um dos procedimentos, uma das subtécnicas, uma das sub-áreas da inversão existencial, que justamente coloca essa proatividade do inversor existencial frente a como que vai executar a programação de vida, como que ele vai ser completista. Se a gente quiser resumir o que é o tema Maxi Planejamento Infectológico, é a estruturação da vida para responder a pergunta de como você será completista. Então, isso começou lá em 96, quando eu conheci a conscienciologia, e aí de uma maneira um pouco mais estruturada, um pouco mais técnica, o primeiro material que foi apresentado sobre essa temática saiu nestes Journal of Conscienciology, saiu em português e em inglês, um artigo, cadê? INVEX, Maxi Planejamento e Maxi Produtividade Útil. Então foi a primeira vez que a gente escreveu especificamente sobre essa temática. Isso foi em 2006. E aí em 2010 a gente lança o livro Inversão Existencial, né, junto com outros autores, e neste livro existe um capítulo específico sobre Maxi Planejamento Infectológico. E aí em 2012 a gente lança um artigo nessa revista, 10º Congresso de Inversão Existencial, Fundamentos do Maxi Planejamento Infectológico, e após esse artigo, que foi onde eu penso que foi a partir desse artigo que a coisa ficou um pouco mais clara para mim em termos de procedimentos, a gente faz o verbete Maxi Planejamento Infectológico e depois o curso Maxi Planejamento, elaboração do Maxi Planejamento Infectológico. Então, esse é mais ou menos o histórico aí da pesquisa, de como que a gente vem trabalhando e o que você já faz mais de 10 anos que é um tema que eu venho
venho pesquisando e venho tentando entender e estruturar de uma maneira um pouquinho maior. Tá? E aí aqui durante a tertúlia a gente obviamente deixa aberto desde o início o que vocês quiserem colocar, perguntas, questões, isso aqui é um debate, né? Não vai ser uma aula, mas aí para a gente conseguir introduzir um pouquinho o tema, eu só vou colocar algumas definições e alguns slides para a gente poder basear um pouquinho a nossa discussão, se for possível colocar. Então vamos lá. Essa aí é uma definição, né, de max planejamento infectológico. Vou olhar para cá que está mais claro. Então, o max planejamento infectológico é a autoplanificação técnica máxima polivalente, fundamentada na infectologia, iniciada pela Consim Inversor Existencial ainda na fase preparatória, estabelecendo estratégias convergentes entre as áreas da vida humana, atributos conscienciais e singularidades pessoais para a consecução retilínea da autoproex e materialização da megagestão pessoal. Então, nessa definição, nós temos algumas ideias que são chaves para a gente entender essa temática, né? A primeira delas é a questão da autoplanificação técnica, ou seja, do planejamento técnico. Quando a gente fala de uma autoplanificação, nós estamos falando de uma proatividade, de uma estruturação. Ou seja, o max planejamento infectológico ele não vai surgir ao natural, ele não vai ser uma eureka, né? Não vai ser uma coisa que quando a gente vê, ele está feito. Ele envolve uma proatividade, uma iniciativa em função de você organizar, de você planejar a sua programação ou o modo que você vai executar a sua programação existencial. E aí por isso que ele é máximo polivalente e polivalente. Porque quando a gente fala de max planejamento, nós não estamos falando simplesmente de um planejamento em si, né? Planejamento ele é estudado por uma série de áreas dentro da ciência convencional e mesmo também dentro da conscienciologia. Mas por que a gente coloca o prefixo maxi? Porque a gente está falando do planejamento máximo da vida. Em termos de intrafisicalidade, em termos de vida intrafísica, não existe planejamento mais integral do que como que você vai fazer desde a juventude a estruturação da sua vida para você chegar no complexo, que é aquilo que você veio fazer caso você seja intermissivista. Partindo do princípio que a pessoa é intermissivista, a prioridade máxima dessa vida humana é a pessoa executar a programação existencial, visto que o curso intermissivo ele serve para você estruturar a sua próxima proexis. Então a gente coloca isso como mega prioridade, como sendo aquilo que é o mais assertivo em termos de prioridade nesta vida humana. Se isso é o mais prioritário, a estruturação de como você vai fazer isto, ele é o planejamento máximo, ele é o planejamento mais integral, mais amplo. E aí vem esse prefixo max planejamento, porque você vai estruturar de maneira planificada e polivalente, porque envolve várias áreas da vida humana, não é uma coisa simples, toda a estruturação da sua vida e da sua interassistencialidade, que é a base do seu complexo, né? E aí, fundamentada na infectologia, entra dentro dos princípios da infectologia, iniciada pela Consim ainda na fase preparatória, ou seja, é um planejamento precoce, e aí é uma das diferenças da inversão existencial, né? Invex, ela é uma técnica radical dentro da conscienciologia, mas ao mesmo tempo extremamente difícil, porque ela propõe a estruturação da vida numa faixa etária onde a pessoa não tem cognição sobre a estruturação da vida. Então é um paradoxo. A pessoa, por exemplo, aos 15 anos, aos 13 anos, aos 20 anos, onde ela ainda não tem estrutura, experiência, cognição sobre as bases, sobre o decorrer da vida humana, a pessoa vai organizar toda a vida humana dela. Então, isso é extremamente complexo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas é a proposta da Invex, que desde a juventude, de maneira precoce e não precipitada, não prematura, que é diferente, de maneira precoce, a pessoa vai estruturar a organização da vida. Estabelecendo estratégias convergentes. O que significa isso? Que a pessoa ela vai linkar uma série de comportamentos para um ponto em comum, né? O princípio da convergência. E, obviamente, esse ponto em comum é a ProEx. Então, estabelecendo estratégias convergentes entre as áreas da vida humana, as funções que nós temos que desempenhar na vida humana, família, profissão, lazer, finanças, etc. Atributos conscienciais, que são aquelas suas ferramentas de trabalho, o que você é bom, seus trafores, seu mega trafor, seu mega trafor, aqueles seus atributos pessoais, né? E as suas singularidades pessoais, que são aquelas situações que são específicas de você, que é você que tem aquilo de maneira mais proeminente. Então, quando a gente fala de mega trafor, nós necessariamente estamos falando de singularidade. Quando nós falamos de mater pensene, nós estamos falando de singularidade.
Mas quando nós falamos especificamente de público-alvo da ProEx, né, aí pesquisas que a Apex faz, público-alvo da ProEx, Mater Pensene pessoal, especificamente questões seriexológicas que levam a um trabalho específico nessa vida, grupo karma, são singularidades pessoais que estão alinhadas com a ProEx. Então, o Max Planejamento é a convergência entre as áreas da vida humana, os atributos conscienciais e as singularidades, levando tudo isto para a execução retilínea da ProEx, e aí retilínea é saindo do ponto A, indo para o ponto B de maneira reta, né, de maneira evitando desvios de ProEx da maneira mais racional possível, e o que a gente coloca, né, o professor Valdo na realidade colocava que é sinônimo de complexo, a Mega GESCOM pessoal. Então, você fazer um planejamento máximo que leve em consideração toda a sua vida, e você faz isso desde a juventude, pensando como você vai executar sua ProEx a partir da execução, da materialização da Mega GESCOM pessoal. Então, é uma definição complexa, mas é a proposta da técnica da INVEX. Uma pessoa que assume a técnica da INVEX, ela está assumindo isto. Né? Pode passar, por favor. A gente está sem o passador, então a gente vai trocando e vai solicitando. Bom, e aí uma questão bastante importante para a gente pensar, isso é pelo menos eu penso que é a primeira vez que o professor Valdo coloca especificamente algo, usa o termo maxi planejamento invexológico. Isso é do DAC, tá, do verbete invexoprofilaxia. Tecnologia. Atuam como suportes da invexoprofilaxia toda uma série de manifestações técnicas, por exemplo, as técnicas otimizadoras do maxi planejamento invexológico, o currículo invexológico, o currículo do invexólogo ou invexóloga, as metas existenciais do inversor existencial, a cultura invexológica, o invexograma, a invexometria, o megafoco do inversor, as maxi-proex grupais. Assim, melhoramos nossas conquistas na ascensão paulatina pela escala evolutiva das consciências. Então, o que acontece? Por que eu estou dando destaque a este trecho, né, do DAC? Maxi planejamento invexológico ele não pode ser confundido com a própria técnica da Invex. Tem muita gente que coloca uma coisa sobreposta à outra. Maxi planejamento invexológico ele é uma subtécnica dentro da técnica de inversão existencial. A inversão existencial ela é mais ampla. Contudo, a gente pode falar que o maxi planejamento invexológico ele é uma das bases da inversão existencial. Isto porque, se a gente for pegar a própria definição de INVEX, os 700 experimentos, né, quem pesquisa INVEX já decorou, né, a inversão existencial é a técnica de otimização máxima da vida humana, fundamentada na conscienciologia, tarará, tarará, né? Definição de 700 experimentos, 1994. Essa otimização máxima, como que nós otimizamos algo? Refletindo, ponderando, planejando, organizando previamente. Se eu quero otimizar uma ação, eu vou me organizar para fazer aquilo de uma maneira mais técnica. Por exemplo, eu quero otimizar, sei lá, o meu escritório. Eu vou parar para refletir, parar para pensar como que eu posso organizar o meu escritório de uma maneira mais eficaz, né? Que eu aumente a eficácia, a performance daquele espaço. Eu quero otimizar o meu tempo de estudo. Então, vou parar para pensar o que eu posso tirar da minha agenda que está ocupando, que está me desviando daquele foco para ser mais retilíneo. Então, quando o professor Valdo colocava que a INVEX é a otimização máxima da vida, nada mais é do que eu vou parar para refletir como que eu posso fazer aquilo que eu vim fazer, que é a nossa programação existencial, de maneira mais retilínea, mais organizada, mais pensada, e daí entra o Max Planejamento como uma subtécnica de organização disto, mas ele não é sinônimo de inversão existencial. Por exemplo, o fato, na época, quando eu comecei a praticar a técnica da INVEX, de não querer casar, não querer ter filho, ele não era um planejamento estruturado para valer, o meu maxi planejamento. Esse termo é muito forte para falar simplesmente uma decisão aos 11, 12 anos de eu não quero casar. Na realidade, eu nem tinha condições de casar pela própria idade, né? Então, existem outras variáveis dentro da INVEX que vão além do maxi planejamento, mas o maxi planejamento ele é uma das bases, um dos fundamentos da INVEX. E aí, uma questão que é bastante importante dentro desse trecho do professor Valdo, esse final. Assim, ou seja, esse pacote que vem com a inversão existencial, melhoramos nossas conquistas na ascensão paulatina pela escala evolutiva das consciências. Então, o que eu quero chamar a atenção na leitura que eu tenho? A INVEX ela é uma das coisas mais sérias dentro da inversão existencial, porque ela possibilita ao inversor, ao praticante da INVEX, ter uma vida lúcida ao longo de décadas. Então, existe uma diferença muito grande em termos de possibilidades, em termos de otimização,
da pessoa, por exemplo, otimizar a vida depois dos 60 anos, e ela teve uma vida X até os 60, conhece a Conscienciologia, aí a Conscienciologia dá uma pancada, né, em termos de ideias, em termos de paradigma, você revê toda a sua vida e você começa a ter uma reciclagem, uma mudança em relação a uma série de fatores para você alinhar aquilo que você acha que entende agora que é prioritário. É bastante diferente da pessoa, por exemplo, aos 15 anos, conseguir tomar essa porrada, porque a porrada é igual, só que com 15 anos de idade, com 17 anos de idade, e qual que é a diferença? Enquanto uma pessoa vai ter ali 20, 30 anos de fazer essa mudança radical, essa mesma mudança, essa mesma assunção radical do paradigma consciencial, ela pode acontecer ao longo de 70, 80, 90 anos. Então, por exemplo, uma pessoa que durante 70 anos, 90 anos da vida dela, ela é consciente para a AutoProEx, para a Mega GESCOM, para a Equipex, para a Equipim, para ProEx, Mater Pensene, Mega Trafor. Se essa pessoa não for completista, tem uma coisa muito errada nesse processo. Na minha cabeça, não há razão para a pessoa não ser completista, a não ser uma razão, que é falta de competência. Ou seja, que são questões intraconscienciais. Não existe nenhum fator externo que impeça a pessoa de ser completista e, na realidade, se a gente for ser bem franco, ir muito além do complexo. A gente, por lógica, não me parece coerente que o curso intermissivo tenha sido estruturado para a pessoa organizar a próxima ProEx, a programação de vida, como sendo o máximo que ela pode executar intrafisicamente. É porque a gente não faz nenhum planejamento, mesmo dentro da SOCIM, vai fazer um planejamento dentro de uma empresa, vai fazer um planejamento profissional. Você não faz o planejamento considerando o máximo que você pode fazer. Qualquer coisa abaixo do máximo é não completismo desse planejamento. A ProEx, ela é um passo além, ela te tira da zona de conforto, mas ela não é o máximo que a pessoa pode fazer intrafisicamente. Então, no meu ponto de vista, não existe razão dentro da INVEX para a pessoa não ir além da programação existencial. E aí, se a pessoa faz isto, me parece lógica essa frase, melhoramos nossas conquistas na ascensão paulatina da escala evolutiva das consciências. Ou seja, eu entendo a INVEX como sendo uma técnica para fazer a pessoa alçar novos voos dentro da escala evolutiva. A pessoa não pode sair dessa vida se ela for completista dentro da INVEX no mesmo patamar de escala evolutiva. Porque foram 70, 80, 90 anos trabalhando lucidamente com a autoproexis. E isso, em termos de holobiografia, eu não sei vocês, mas eu tenho bem claro para mim que eu nunca fiz isso. Então eu sei que isso seria uma conquista totalmente diferente na minha holobiografia. E se é uma conquista diferente, a maior, essa vida vai valer por muitas outras que eu tive. E isso possivelmente vai me dar novos passos, novas conquistas dentro da escala evolutiva. Então, se a gente pensar sobre esse ângulo, a INVEX ela surge como uma técnica radical, não só no processo intrafísico, mas dentro da sua holobiografia. Ela é uma técnica de vida da intrafisicalidade, mas para mudar o seu patamar dentro da escala evolutiva, dentro da sua holobiografia. É sob este aspecto que a gente vê a técnica da INVEX. Pode passar, por favor? Nesse sentido, planejar a ProEx durante o período intermissivo, ressomar, recuperar os combos, estruturar a execução do plano proéxico e realizar integralmente as cláusulas pétreas faz verdadeira pirografia cosmoética na consciência. Este alto vínculo é capaz de alterar o próprio destino para os próximos séculos. Ninguém volta à comatose evolutiva após ser consciência lúcida. Invexis complex autoprogramado. Então vejam só, se a gente for pegar o cenário do praticante da técnica da INVEX, nós tivemos um curso intermissivo, onde possivelmente nos deparamos com uma série de bobagens que a gente fez no passado, uma série de erros, uma série de decisões errôneas, de comportamentos anticosmoéticos, e também nos deparamos com alguns acertos, com algumas questões que nós acertamos de maneira mais instintiva, vamos dizer assim, ou não, né, ou de maneira mais consciente, aí depende de cada um, mas a gente fez lá um balanço. E a partir disso, talvez pela primeira vez, pela lógica, né, daquilo que o professor Valdo nos colocava, que a maioria de nós passamos pelo primeiro curso intermissivo, entramos num processo de perceber que existe o processo evolutivo. Que a vida ela não é um repeteco, né, que a gente vai renascendo, morrendo, renascendo e morrendo, que as coisas, ou se a gente for colocar no bom português, que as coisas têm consequência.
E aquilo que a gente fez tem consequência. E essa consequência, ela é perene, ela continua. Ela não é uma consequência temporal ali daqueles, né? A gente brigou com uma pessoa, ou se a gente, né, não só brigamos, mas fizemos guerras e tal, e aquilo não acabou com aquela vida, aquilo se perpetua. Então, se as coisas têm consequência, talvez valha a pena a gente começar a limpar o nosso passado e corrigir aquilo que a gente fez. Só que, se eu me imagino neste cenário, eu me imagino com uma certa ansiedade em relação a: será que eu vou conseguir? Será que da próxima vez eu não vou fazer tudo errado de novo? Será que eu vou lembrar disso que eu estou pensando agora? Porque a gente sabe que quando a gente ressoma, boa parte dessas ideias, essas reflexões, elas se perdem. Então, se a pessoa fez esse movimento, ressomou, perdeu praticamente todas essas ideias, teve, obviamente, a gente sabe que tem algum nível de cons que ficam, né? Vem aí essa pesquisa das ideias inatas e tal, mas de alguma maneira, boa parte disso se perdeu. E aí a consciência ressoma, e ainda em idade jovem, ainda durante a mocidade, ela começa a recuperar esses cons, começa a lembrar que ela é muito mais do que esse corpo, que esta vida é muito mais do que uma passagem, ela é muito mais do que um lazer, ela tem uma seriedade e um objetivo em ressomar, em fazer dessa vida algo útil, e ela então resolve ter a proatividade de colocar isso como prioridade de vida, como a coisa mais séria que ela vai fazer durante essa vida, que é a assunção da Invex. Então ela resolve colocar a ProEx antes de tudo. E além de fazer este movimento, ela resolve fazer isso na prática. Não é só uma decisão, eu gostaria de. Não, ela resolve fazer isto. Ela começa então a executar a própria programação existencial e chega a uma condição de recuperar aquilo que ela veio de fato fazer, ou seja, deixa de ser uma ideia de eu quero fazer uma minha ProEx e passa a ser uma ideia eu vim fazer isto e estou fazendo isto, ou seja, ela já consegue identificar o que é este compromisso intermissivo que ela assumiu, e a partir daí ela sai a campo para executar isto e consegue executar com integralidade as cláusulas pétreas daquilo que ela assumiu durante o curso intermissivo. Vocês concordam que este movimento leva a pessoa a um novo momento evolutivo? Minimamente o que eu penso é que essa pessoa vai ter mais autoconfiança. Porque se eu consigo fazer isso durante uma vida, como que eu vou estar na minha próxima intermissão? Minimamente, se eu conseguir isso, eu vou estar mais confiante a assumir novos compromissos. E a gente sabe que quando nós temos mais confiança no próprio taco, possivelmente a pessoa vai começar a realizar mais. O nível de produtividade evolutiva, de produtividade interassistencial aumenta. Então, se a gente começa a vincar na nossa consciência um patamar novo de confiança proexológica, interassistencial, isso inevitavelmente vai nos levar paulatinamente, como o professor Waldo colocou na frase anterior, no slide anterior, a um novo processo dentro da escala evolutiva das consciências. E aqui é importante a gente colocar que isso não é um processo de demagogo, não é uma questão de valorização da Invex, aquela coisa assim, mas é a gente entender que a Invex é para isto. A Invex é para fazer um antes e depois dentro da holobiografia da consciência. Tá? E a proposta é justamente esta, de fazer essa vida consciente, essa organização proativa, porque veja só, se você consegue, é diferente você, eu penso assim, o complexes, a completude da programação existencial, ela pode ser feita de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Ou seja, a pessoa pode chegar ao final da vida e ela ser completista de uma maneira, entre aspas, aí, natural, ou seja, a pessoa não se organizou para isso, ela não era consciente disso, mas ela foi completista, ela fez aquilo que ela veio fazer. Mas existe um outro patamar que é a pessoa fazer isso de maneira consciente, que é a pessoa se programar, se organizar e querer fazer isto, ir lá e fazer. Ou seja, decidiu que a decisão de ser completista, ir lá e ser completista. Se a pessoa consegue fazer isto, desde a juventude, que é um período de vida mais complicado, que outras decisões a pessoa não pode tomar e ir lá e fazer? Ou seja, a pessoa decidir ser desperta e ir lá e ser desperta. A pessoa decidir não ter mais um déficit tão grande, um gap tão grande entre o que ela é extrafisicamente e o que ela é intrafisicamente, ela ir lá e conseguir diminuir esse gap. A pessoa decidir se organizar para ter uma OFIEX e ir lá depois de alguns anos e ter uma OFIEX. Então isso começa a levar ela para outro patamar.
E por isso eu uso o termo ali da pirografia cosmoética, porque, né, é como escrever com fogo, né, vinca. Né, é muito marcado isto na holobiografia da consciência, este movimento que a Invex propõe. Queria colocar? Eu acho que estão gravando, que aí é importante ser feito no microfone. Bom dia, meu nome é Fernando. Sincronicamente, hoje é meu aniversário. Parabéns. Não foi à toa que eu vim para com esse tema, vim para receber informações sobre esse tema. A pergunta, você já pesquisou sobre a sinalética desde a adolescência ou infância, ou então até a fase adulta mesmo, quando a gente está fora dessa ProEx e quando a gente está se aproximando dela? Tem esse dashboard, esse painel assim que... Sim, na realidade, dentro das pesquisas, né, a gente vai ver que se o objetivo é a gente executar a ProEx, a gente tem que entender como executar a ProEx. Porque essa decisão ela acontece num período de maior cegueira em relação àquilo que a gente realmente veio fazer. Então, a Invex ela é assumida num momento onde as coisas elas são muito generalistas, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é, a gente assume uma série de questões do paradigma consciencial, mas de maneira geral. Por exemplo, a pessoa assume a ProEx, no sentido, eu vou ser completista, essa é a minha mega prioridade. Aí você pergunta, qual é a sua ProEx? A pessoa não sabe responder. A pessoa assume a TARES, né? Aí você pergunta, o que você veio realmente ensinar? A pessoa também não sabe responder. Então, existe um processo de crescendo, né, de uma condição de maior assunção geral do paradigma consciencial para uma maior especialização do paradigma consciencial. E durante essa especialização, quanto mais identificado a pessoa tem aquilo que ela realmente veio fazer, é mais fácil ela ter esse dashboard de comparação entre aquilo que ela veio fazer e aquilo que ela realmente está fazendo. Mas, mais especificamente, a sinalética A energossomática ou sinalética ela é muito psicossomática, de individual. angústia, ou então um pouco mais de tranquilidade, satisfação, prazer, e, sabe? Sim, então assim, o que acontece é a sinalética energética ela é bastante individual. Então pode ser que uma pessoa ela tenha mapeado uma sinalética, né, que aí não é o que você falou de ansiedade ou, sei lá, uma sensação de vazio. Eu não colocaria isso na ótica da sinalética, porque a sinalética energética ela é um comportamento energético que acontece específico em um determinado momento e que aquilo sinaliza determinada situação. Vale muito a pena você pesquisar. Eu acho que a Sandra tem um curso também, né, um livro, né, de sinalética, mas acho que ela também tem um curso, né, que ela faz. A Sandra Tornielli é uma pesquisadora, inversora existencial, que pesquisa muito a temática de sinalética. E aí, especificamente sinalética, ela tem um livro, né, de sinalética energética, e tem um curso de sinalética energética que vale a pena para fazer esse mapeamento. Uma outra coisa que é o que você está falando, que é essa sensação de desvio, que aí ele é mais pesquisado dentro da linha da proexologia. Aí a Apex tem bastante trabalho em relação a isso. Que é como a pessoa identificar se ela está coerente com a proex ou determinadas sensações de vazio, de desvio, de ansiedade, daquela sensação de eu deveria estar fazendo algo que eu não estou fazendo. Isso já entra muito mais na ótica do desvio de proex do que especificamente da sinalética energética. E aí a Apex ela tem uma série de trabalhos, uma série de cursos muito voltados especificamente para isso. Mas a gente pode falar, e dentro do âmbito da Invexis, é bastante importante a gente deixar claro que a Invex, muitas vezes, ela também pode ter isso. A gente, às vezes, tem uma ideia errônea que o inversor existencial é o ser perfeito dentro da conscienciologia, né? E não é isso. O inversor existencial é aquela pessoa que ela vai tentar enfrentar isso, essas mesmas situações que todo intermissivista passa, mas ela vai tentar enfrentar isso desde a juventude. Então, mesmo dentro da Invex, é possível essa sensação de eu deveria estar fazendo algo que eu não estou fazendo, mesmo dentro da conscienciologia, né? A pessoa voluntariando, pesquisando dentro da conscienciologia. Ou aquela sensação de descompasso, ou seja, eu já deveria estar fazendo algo que eu sei o que é, mas eu ainda não fiz. Aquele descompasso do timing, né, correto de fazer as coisas. Então, por exemplo, a gente fala muito dentro da Sinvex a prioridade, a importância da pessoa virar professor de conscienciologia, docente, né? Porque na hora que a pessoa vira docente de conscienciologia, ela está assumindo um novo ego, né? E esse novo ego vai defrontar a pessoa com uma série de situações. E quando essas situações acontecem
durante a juventude, aos 20 anos, 19, 21, isso tem um efeito halo no desenvolvimento proexológico da pessoa muito grande. É diferente da pessoa assumir a docência aos 30, mesmo dentro da INVEX. Então, a pessoa, por exemplo, que não é docente de inversão existencial, tem lá seus 23, 24 anos, ela pode sentir isso, mesmo executando a técnica da INVEX. A INVEX ela não é um antídoto que você assume e está tudo resolvido. Então, é bastante importante a gente pesquisar essas sensações, porque é justamente isso, talvez, o mais sério para a gente fazer as correções de rota necessárias para a gente conseguir ter uma maior convergência, né, proexológica. Então, a INVEX, gente, ela se coloca dentro deste aspecto, né? A ideia é fazer uma pirografia cosmoética de uma vida diferente. Uma vida onde a gente assume a decisão de ser completista e sermos, então, completistas porque nós tomamos essa decisão, e não porque ao final da vida nós fomos completistas. Essa diferença é muito importante a gente pensar. Ser completistas porque nós queremos ser completistas. E não ser completistas porque nós tivemos um saldo positivo. Os dois são complexos, mas existe uma gradação de qualificação. E a INVEX ela faz essa qualificação. É por isso que a gente colocou ali a INVEX, a complexa autoprogramada. Puder passar adiante, por favor? Então, até certo ponto, o complexes autoprogramado ele pode ser considerado uma pré-cognição avançada. Não sei se vocês lembram desse termo que o professor Valdo colocava. Que a pré-cognição avançada, quer dizer, a pré-cognição, dentro da pré-cognição, a mais avançada é aquela onde a consciência antevê algo através da inteligência evolutiva e vai a campo realizar a autoprofecia. Ou seja, a pessoa faz a profecia do autocomplexo e ela vai a campo realizar o autocomplexo, fazer o autocomplexo, se tornar completista. Tal postura indica alto nível de autoabsolutismo, traço característico das consciências que já saíram da mediocridade evolutiva. Então, novamente, indo para a mesma lógica, se a consciência consegue fazer este processo de ser completista a partir de uma decisão própria, isto a gente está falando de um autoabsolutismo, da autodecisão, da autodeterminação. E aí, novamente, fazendo paralelo com aquela fala do professor Valdo, isso é um dos diferenciais, é uma das situações que leva a um nível diferente de consciência. Aqui, quando a gente está falando de mediocridade evolutiva, é a média, né? Não é nenhum demérito, a gente está falando de uma média. Só que na hora que a pessoa ela começa a ser mais autoabsolutista, ela começa a sair desta média. Então, a conscienciologia, ontem a gente estava falando sobre isso, dentro do círculo mental somático, a conscienciologia nada mais é do que uma escola de líderes, correto? Todo esse movimento da conscienciologia, ele é para fazer líderes. Líderes interassistenciais, líderes cosmoéticos, líderes evolutivos. A inversão existencial, por ser uma das técnicas mais radicais e mais desafiadoras da conscienciologia, ela vai nessa linha. Ela é uma técnica para desenvolver líderes. E aí, no meu ponto de vista, isso advém muito deste movimento da pessoa ter uma vida lúcida, a proposição de ter uma vida lúcida em razão, em função, convergente com a autoproexis. Queria falar, Maria? Eu quero. Parabéns aí, Felipe, pelo tema. Você expõe com muita propriedade, né? A gente percebe. Eu só queria que você falasse um pouquinho, quando você fala que a consciência, quando lúcida, ou seja, quando ela é inversora, completista e até ultrapassa, né? Você está ultrapassando um pouquinho aí os liames da Proex, e que ela não perderia isso, né, em outras vidas, se eu entendi bem. Isso. Eu ouvi o Valdo falando algumas vezes que a pessoa tem uma tendência a não perder, porque, assim, em tese e por hipótese, a gente passou por um primeiro curso intermissivo. Isso. E se a gente olhar a escala evolutiva, seria muito fácil. Ah, não, nessa vida eu vou ser desperto, aí na próxima vida eu alcanço ali a condição de semiconscientes, aí daí a Só olhar para cima, né? Aí seria 6 vidas e eu estava na condição de serenão. Sim. E a gente sabe que não é assim. Exato. Porque o próprio Valdo falou que do evoluciólogo para o serenão são milênios. Isso, não exatamente. É 1 nem 2, são milênios e milênios. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, na realidade, é o seguinte, quando a gente coloca que a pessoa não perde, assim, se ela teve uma vida lúcida, ela não vai ter uma vida sem aquela pulga atrás da orelha. Não quer dizer, quando não perde, não é que assim, a pessoa vai começar exatamente onde parou, não é nesse sentido.
É no sentido de ela saber, se ela tiver em uma vida totalmente comatosa, sem produtividade, é muito possível que tenha aquela sensação, puxa, mas eu poderia estar fazendo algo diferente. Mesmo que a pessoa não possa não conseguir descrever isso, porque ela está num contexto de vida mais complicado, com menos lucidez. Mas, de alguma maneira, aquilo que ela fazer hoje, isso vai reverberar, isso vai vincar. Então, é muito mais nesse sentido, não é no sentido assim, a pessoa, por exemplo, foi desperta nessa vida. Logo na próxima é daí para frente. O próprio Valdo falava que, pela uma condição de um novo energossoma, a pessoa, na próxima vida, ela vai ter que conquistar a dispersidade Tudo de novo. de novo. Tudo de novo, e principalmente a gente que, se for passar por uma condição de infiltração na África, provavelmente nem vamos acessar essas ideias. Vamos fazer um outro trabalho naquela condição da espiral evolutiva. Exatamente. Né? Dá um passo para frente e depois, para ajudar os outros, volta atrás um pouquinho. É nesse sentido. Então, o que a gente está colocando é que a pessoa ela vai vincar determinados comportamentos que isso vai reverberar. Não é no sentido de a pessoa, por exemplo, foi desperta nessa vida, então daqui para frente a pessoa só olha para cima. Não, não é isso. Até porque a vida ela é muito complexa, né? A gente tem a linha, que o Walter falava da linha quebrada, né? Então aquela vida que ela é infiltração, né? É a própria infiltração. Então não é uma questão assim tão simplesinha, mas sim se a pessoa ela tem 70, 80 anos de uma vida produtiva, lúcida, interassistencial, convergente com a ProEx, galgando novos desafios evolutivos, dificilmente isso não vai reverberar. Eu penso assim também, Felipe. Eu penso assim, se a gente for completista, ainda que a gente não tenha acesso a essas ideias que são super avançadas, né? Vamos combinar que a gente fala aqui de coisas que a gente jamais imaginou em outras vidas. Então, mas eu penso que a nossa manifestação vai ser outra, né? Isso. Seja lá onde for, você vai para a África, você vai para a Europa, você vai para, sei lá, para a Ásia, você vai se manifestar de uma forma ética, você vai se manifestar de uma forma assistencial, né? Não, às vezes a gente não vai falar nisso aqui, mas a nossa manifestação será diferente. É nesse sentido que eu estou falando, exatamente nesse sentido, pessoal. Obrigada, Felipe. Se a gente puder continuar lá. Puder passar para o próximo, por favor? Então, aí, novamente, se a gente entende que a Invex tem esse nível de seriedade, eu quis colocar este início, essa introdução, para a gente entender o que nós estamos falando enquanto inversão existencial, aí a gente vai para o dia a dia. Né? Então, ok, se é isso que é o cenário, o que eu tenho que fazer hoje? E aí tem uma fala do professor Valdo, muito interessante, que ele também faz relação com a questão do Max Planejamento no DAC, e também me chama muita atenção que é no verbete pandeirologia, né? Que ele, por exemplo, ele sempre associou muito a questão da pandeirologia, não só com a Invex, mas ele dava um destaque especial aos inversores. Inclusive, esse verbete ele foi apresentado pelo professor Valdo durante um congresso de inversão existencial, para quem não estava. Né? E aí ele coloca assim, já pedi para os jovens escreverem sobre prioridade. Sempre tem algo mais para falar. Já pensou o jovem estudar a priorização e depois o planejamento decenal da própria existência? Ele coloca entre parênteses maxi planejamentologia. Então, assim, se a gente consegue entender que a Invex é essa estruturação da ProEx, a gente não pode simplesmente pensar lá, né, no futuro. Nossa, vai ser tão bom quando eu ser desperto, vai ser tão bom quando eu conseguir ser completista. Pensa em todos os efeitos. Isso não vai levar a nada. O que a gente tem que pensar é na prioridade de hoje, que aí o Waldo coloca, né? Já pedi para os jovens escreverem sobre prioridade. Sempre tem algo mais a falar sobre isso, que é, qual que é a prioridade? Se eu quero chegar lá, o que eu tenho que fazer hoje? Qual que é o primeiro passo? Né? Como que eu saio do meu porão consciencial? Como que eu entendo quem eu sou? Como que eu assumo maior responsabilidade no voluntariado? E as coisas do dia de hoje. Né? Então, isso é bastante interessante porque a Invex ela é uma definição de prioridades. A Invex ela é uma organização da sua vida de colocar aquilo que é prioritário e tirar, né, enquanto comportamento prioritário, aquilo que é secundário. Não ter como prioridade aquilo que é secundário ou terciário. Esta organização da vida vai levar a pessoa a essa execução da programação existencial. E aí a gente pode entrar em algumas características, então, desse Max Planejamento, porque o Max Planejamento é a organização daquilo que é prioritário hoje, e não a gente ficar olhando as consequências futuras. Ter a cosmovisão, ter a visão de conjunto sobre a prospectiva futura, para a partir daí conseguir identificar e ter prioridade naquilo que é importante hoje, né? Do beabá, do dia a dia.
Aí, se puder passar para o próximo, por favor. A gente tem aqui 10 características específicas do Max Planejamento, que tem aí na folhinha que está disponível para vocês, para a gente entender um pouquinho mais, então, como é que isso é executado, como é que isso é elaborado. Né? Então, primeira situação, amparo. O Max Planejamento Invexológico, ele faz-se em parceria com os amparadores primeiros coadjuvantes da Invex. Então, se a gente propõe a pessoa organizar a própria vida em tenridade, né, durante a juventude, ainda sem organização, sem experiência de vida para conseguir fazer isso, obviamente que isso só é possível em parceria dos amparadores. E aí é muito interessante nós estudarmos situações específicas da nossa juventude onde teve o dedo mais assertivo dos amparadores fazendo a profilaxia de uma série de situações. O inversor existencial, pela própria definição lá dos 700 experimentos, ele tem muito a parceria dos amparadores. Então, para nós aumentarmos a intimidade com estes amparadores, é muito importante nós identificarmos as situações onde o amparo foi mais explícito, onde ele foi mais assertivo, onde ele foi mais sério na nossa manifestação. Uma segunda característica do Max Planejamento é a convergência. Né? Então, realiza a convergência entre as diferentes áreas de atuação pessoal, direcionando a Mega GESCOM. Então, esse princípio da convergência, o professor Valdo coloca lá nos 700 experimentos, a Invex, como o objetivo é chegar numa dedicação integral à ProEx, né? A condição de a pessoa ela consegue colocar a ProEx dentro da vida dela inteira. E isso só vai acontecer quando a gente descompartimentar a nossa vida. A dedicação integral à ProEx não quer dizer que é aquela condição onde a pessoa, a única coisa que ela vai fazer é voluntariar na conscienciologia. Ela só vem vir aqui no tertuliário todo dia, então ela vai estar se dedicando integralmente à ProEx. Não, não é isso. Dedicação integral à ProEx é quando a pessoa consegue colocar a ProEx nos vários compromissos que a pessoa está fazendo. Como que a profissão se correlaciona com a sua ProEx? Como que o seu lazer se relaciona com a sua ProEx? Como que a sua relação de amizade se relaciona com a sua ProEx? Como que os seus estudos, a sua intelectualidade se relaciona com a sua ProEx? Como que as suas recins se relacionam com a sua ProEx? No momento que a pessoa conseguir fazer essa associação, ela começa a ter maior convergência. Quando ela consegue fazer essa convergência nas várias facetas diferentes da execução da vida dela, ela vai estar fazendo um planejamento de vida convergente com a ProEx, que é o princípio do Max Planejamento. Faz sentido isso para vocês? A Invex e o Max Planejamento, ele se dá a partir desta convergência, desta assunção da ProEx nas diferentes facetas, onde tudo começa a ser uma coisa só, mesmo que tenha diferenças. Mesmo que a atuação dentro da família, obviamente que ela é diferente da atuação do voluntariado. Contudo, na visão do proexista, ela começa a ser convergente, ela começa a ser uma coisa só, mesmo que, obviamente, tenha diferenças. Pode passar, por favor, para o slide? Terceiro ponto, crescendo. Apresenta crescendo evolutivo interassistencial nos campos de manifestação consciencial até o estabelecimento de identidade proexológica, um tema aí bastante debatido dentro da Apex. Então, basicamente, a gente tem que entender que o Max Planejamento ele acontece um crescendo. Ele não é único, ele não é o mesmo hoje do que vai ser daqui a 10 anos. Porque ele começa a ser planejado, organizado numa faixa etária onde a pessoa não tem experiência ainda. Né? A gente sabe, aí, o professor Valdo colocava muito o mega trafardo inversor existencial à inexperiência, porque a Invex é assumida num período onde a pessoa não tem experiência de vida ainda. Então, conforme a pessoa for acumulando experiência de vida, ela vai tendo maior cognição para aumentar a assertividade desta convergência proexológica. É diferente o nível de assertividade que a pessoa tem aos 20 anos do que ela tem aos 30, do que ela vai ter aos 40. E assim sucessivamente. Então, essa assertividade ela acontece de maneira crescente, e quanto maior a assertividade, maior o grau de responsabilidade e de produtividade dentro de uma determinada área, né, de assertividade dentro daquela área. E aí faz uma associação com a questão que o Apex coloca muito, a identidade proexológica, né, que é quando a própria manifestação da pessoa ela já está muito vinculada a um determinado mater pensene, uma determinada linha de interassistência. Então, o acúmulo de trabalho interassistencial ele vai levar a uma identidade proexológica.
4, cronêmica. Considera o timing da vida humana na consecução da autoproex. Aí tem muita relação com aquilo que a gente estava falando de pensar global, de pensar amplo, mas ver o aqui e agora. Não adianta nada você pensar em desperdicidade, você tem 15 anos de idade e ainda tem que passar lá no colégio e fazer a formação acadêmica. Não adianta ignorar a formação acadêmica, porque a formação acadêmica vai te dar cognição para você aumentar o seu arcabouço intelectual e a partir de uma maior cognição você vai entender mais de assédio para conseguir se desassediar. Uma coisa está ligada à outra. Então, essa cronêmica da execução da vida humana é muito importante. E aí é muito interessante a gente pensar nos desafios próprios de cada faixa etária dentro do contexto da INVEX e ver como que nós estamos dentro de cada uma dessas faixas etárias. Eu, por exemplo, hoje estou com 33 anos. Eu volta e meia penso quais são as situações que para essa faixa etária de idade já deveriam ter sido calçadas e que eu ainda não calcei. Porque se eu não calçar, isso vai aparecer lá na frente. Então, a INVEX, ela se dá por essa cronologia coerente, né, de desenvolvimento proexológico, considerando que nós estamos na vida intrafísica. Então, por exemplo, uma pessoa que está ali aos 26 anos de idade, se ela não olhar a parte profissional de conseguir organizar o seu sustento intrafísico, ela vai chegar lá aos 35 anos de idade, onde começa a fase executiva da ProEx. Se a parte financeira não tiver minimamente calçada, a conta vai chegar. E aí a gente pode falar a conta mesmo, né? A conta chega. Então, essa organização de vida, o Max Planejamento ele tem que ser considerado. O Max Planejamento não considera apenas as questões evolutivas, ele tem que olhar para as questões intrafísicas de desenvolvimento cronológico da vida intrafísica. Aí 5, dinâmico, atualiza-se paralelamente ao amadurecimento da consciência ao longo da execução do planejamento. Então, aquilo que a gente já vem falando, né? Conforme a pessoa vai amadurecendo esse Max Planejamento, ele vai amadurecendo, ele vai melhorando, ele vai ficando mais aware, mais lúcido em relação àquilo que a pessoa tem que fazer. Então é diferente, o nível de autocognição proexológica, quando a pessoa começa a INVEX, depois de ter 10 anos de INVEX, tem que ser diferente, senão tem alguma coisa errada. Puder passar para o item 6, por favor. Ele é interassistencial, objetiva a materialização da mega gescontarística, chave do complexo, e aí é uma questão chave. Inversor existencial, que assume a INVEX, ele está assumindo ser autor, e ele está assumindo fazer uma mega gescon. Isto por quê? Porque o professor Valdo associava muito o complexo com a mega gescon, logo se a INVEX é a técnica de otimização máxima da vida humana para chegar ao complexo, não existe lógica nenhuma dessa otimização máxima acontecer sem livros, sem gescons, sem escritas. Então, inversor existencial, que nada mais é do que a pessoa que assumiu a técnica da INVEX, ele está assumindo que durante essa vida ele vai ser autor. E aí a gente tem um déficit muito grande dentro da pesquisa de inversão existencial, apesar de ser uma das especialidades, se não a especialidade com mais artigos dentro da conscienciologia, não sei se todos sabem, mas, por exemplo, é um paradoxo, o congresso mais longevo da conscienciologia é o Congresso de Inversão Existencial, é o que teve mais edições até hoje. Então tem muito artigo, tem muito verbete dentro da enciclopédia sobre invexologia, tem muita gente que já pesquisou e já escreveu sobre o tema, contudo hoje nós temos um livro sobre inversão existencial apenas e um livro que não será reeditado. Então a gente tem um déficit dentro das pesquisas de inversão existencial, e aí eu me incluo dentro desse déficit porque obviamente a responsabilidade disso é para quem tem mais experiência dentro da inversão existencial. Então, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que quem está assumindo a INVEX está assumindo, em consequência, a autoria. Não existe possibilidade de a gente desvincular uma coisa da outra. Intermissivo busca ser um retrato do planejamento feito em curso intermissivo recente. Então, se o nosso objetivo é executar a ProEx ela foi determinada durante o curso intermissivo. Então, o nosso objetivo é conseguir que o nosso Max Planejamento seja uma cópia exata do planejamento feito no curso intermissivo. Claro que aqui eu estou falando de um modo caricato, que é uma cópia exata, né? Isso não é possível, mas o nosso objetivo é esse. E aí, por isso que o professor Valdo colocava, no meu ponto de vista, muito a questão da autopesquisa como sendo uma das bases da inversão existencial. Por quê? Se o meu objetivo é retratar no meu Max Planejamento o que eu fiz no curso intermissivo, e eu não lembro do meu curso intermissivo, qual que é o modo que eu faço então para relembrar? Fazendo a mesma coisa que eu fiz no curso intermissivo. Eu não lembro o que eu fiz lá. Contudo, a gente não sabe que a nossa ProEx ela deriva da avaliação dos nossos erros e acertos do passado? A nossa ProEx
nada mais é do que a prioridade evolutiva considerando aquilo que nós somos. Ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Logo, eu não posso não saber qual que é a minha ProEx, mas eu tenho as mesmas variáveis de quando eu tinha, quando eu defini qual que era a minha ProEx. E quais são essas variáveis? A minha intraconsciencialidade. Se eu não sei qual que é a minha ProEx, e a minha ProEx derivou da minha intraconsciencialidade, se eu pesquisar a minha intraconsciencialidade, eu posso chegar na mesma conclusão de qual que é a minha prioridade evolutiva. Entende esse raciocínio? Logo, a autopesquisa, ela se coloca como uma prioridade dentro do contexto da Invex, porque é a partir daí que a gente vai conseguir derivar e entender qual que é a nossa ProEx. O Max Planejamento ele é libertário, prioriza a organização da vida para a dedicação integral à ProEx, aquilo que a gente já falou. Ele é polivalente, engloba várias áreas da vida humana consciencial de modo equilibrado, então aí entra dentro das pesquisas que o Pedro faz, né, de levar tudo de eito, né, então conseguir que o Max Planejamento ele seja equilibrado, ele não seja manco. Então a pessoa é fantástica no voluntariado da conscienciologia, mas a vida dela intrafísica está totalmente desestruturada. Isso é um planejamento manco, é uma organização deficitária, uma organização desorganizada, se a gente puder falar assim. E ele é precoce porque ele antecipa crises de crescimento e manifestações traforistas desde a juventude. Então, isso são 10 características para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, de como que esse Max Planejamento vai trabalhar e vai atuar. Né? Caso tenha qualquer dúvida, questão, comentários, fiquem à vontade aí, né? Só para levantar a mão que a gente vai direcionando aí para as perguntas e os microfones. Oi. 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 Já foi? Tudo bom? Então, bom dia. Parabéns aí pela tertúlia. Você falou bastante da prioridade, né? Prioridade do curso intermissivo, a prioridade da Invex, o fato da gente estabelecer prioridade. Dá para falar, então, que a assistência-chave da Invex é ajudar o inversor no estabelecimento das suas prioridades? Essa é uma das assistências, prioritárias? Eu não diria que é a chave, mas eu acho que é uma das. Porque existem outras coisas que eu acho que... Existem algumas prioridades que elas são mais singulares. Então, assim, no seu contexto pessoal, existem algumas coisas que elas são prioritárias. Todos nós temos isso. Contudo, dentro da Invex também existem algumas prioridades generalistas. Por exemplo, quando nós chegamos na Invex, uma prioridade que é comum a todos é a saída do porão consciencial. Uma outra prioridade que eu entendo é a identificação da auto-ProEx. Isso era uma coisa que eu era tarado assim por isso, sabe? Eu queria entender, porque eu entendia assim, ok, Invex é para ser completista. Eu não sei qual é a minha ProEx, logo, como que eu vou fazer isso? Como é que eu resolvo essa equação? Então, eu entendo que sim, mas colocando um leque grande de prioridades, porque eu acho que isso ele é muito diferente de momento para momento, sabe? Existem algumas prioridades que elas são individuais, no seu contexto aquilo é prioritário, agora existem outras prioridades que elas são gerais. No momento que você assume a Invex, existem algumas prioridades generalistas que você vai ter que assumir. Considerando tudo isso, todo esse contexto singular. Mas sim, a Invex ela foi criada para ajudar os jovens dentro da conscienciologia a acertar o prumo. As priorizações. Então, dentro desse sentido, acho que sim. Felipe, estava refletindo aqui sobre essa listagem dessas 10 e aí eu fiquei pensando na condição de que a Invex ela pode trazer a pessoa para a condição da policarmalidade. Deve, né? Exato, né? É uma ferramenta para isso. E como que você vê dentro do Max Planejamento a condição da recomposição grupocármica? Eu entendo que é um estágio, né? Sim. Que a maioria de nós está, né? E que muitos dos objetivos e priorizações, né? Você comentou daquela fala do professor Valdo da prioridade. Se a gente olhar sobre essa ótica que a gente está fazendo a recomposição grupocármica, talvez cria um propósito também maior, sim, além do checklist da meta em si também, né? Pode falar um pouco sobre isso? Eu vejo assim, a Invex, por ser uma técnica de vida e que pega desde a juventude até a dessoma, eu acho que a gente pode olhar sob a ótica da egocarmalidade, da grupocarmalidade e da policarmalidade, porque a Invex necessariamente vai englobar os três. Você não vai chegar numa policarmalidade nesse nível que a Invex propõe se você não vê as coisas básicas de você, as questões íntimas.
Aí, novamente, a questão da autopesquisa. Começa, eu acho que tudo por aí. Você não vai conseguir se desenvolver se você não conseguir resolver as questões grupocármicas. E dentro do contexto da grupocarmalidade, eu acho que tem um contexto que a gente tem que olhar com maior zoom, que é a questão da família nuclear. É muito interessante, a gente abordou isso no curso Formação do Invexólogo, né, recentemente. É muito interessante a gente olhar o modo que a pessoa lida com as questões familiares e a representação daquilo frente às questões maiores de grupocarmo e policarmo. O que eu quero dizer com isso? A gente olhando aí o histórico da Invex, a gente vê inversores que se desenvolveram, inversores melhores, mas que não se desenvolveram. É muito interessante você pensar sobre isso. Ou seja, pessoas que tinham trafores mais explícitos, liderança maior, mas que chegou ali num ponto que a pessoa travou. E, obviamente, que não dá para generalizar, mas olhando hoje com histórico já de algum tempo, estudando Invex, muitos dos casos, e não vou dizer todos, obviamente, mas eu acho que tem uma predominância grande de pessoas que não cortaram o cordão umbilical com o processo familiar e aí, nas questões de assédio mais forte, retratavam aquele mesmo tipo de padrão. O que eu quero dizer com isso? Num contexto de família, a gente sabe que todos nós, se somos intermissivistas, a gente ressomou em contexto que a gente veio para fazer recomposições e ajustes. E isso, se nós somos intermissivistas, implica uma maior responsabilidade no contexto familiar. Correto? Se implica maior responsabilidade, implica que em determinados momentos a alavanca de desassédio vai ser você. Isso não vai ser geral, obviamente, não é se colocar por cima, não é nada disso, mas o intermissivista ele tem que ter consciência que no contexto familiar, se os outros não são intermissivistas, você tem uma responsabilidade diferente em determinados momentos. Só que é diferente, é muito fácil eu chegar numa aula com pessoas que não têm um vínculo afetivo comigo e a gente falar as maiores verdades, né? A gente sai se achando, né, o bam. Mas e como é que a gente faz isso naquelas pessoas que nós temos um vínculo afetivo? A gente é tranquilo para fazer isso? A gente consegue desempenhar do mesmo nível no contexto familiar e no contexto externo da família? Porque o que eu vejo? Quando a pessoa não consegue fazer isso no contexto familiar, existem situações no trabalho grupocármico e policármico que o nível de assédio vai ser tão alto quanto ou maior. E se a pessoa se fragiliza para o assédio naquele contexto familiar, muito possivelmente, na hora do vamos ver, ela também se fragiliza no contexto fora da família, quando a coisa fica mais séria. Entende? E muitas vezes ela é derrubada por aquele contexto, sabe? Ela se fragiliza por aquele contexto. E aí, novamente, ela só vai conseguir fazer esse trabalho grupocármico se ela fez o trabalho egocármico. E aí, fazendo uma prospectiva, ela só vai conseguir novamente fazer esse trabalho policármico de fazer uma assistência mais atacadista se as coisas dentro de casa já estão mais calçadas. E aí dentro do contexto familiar e dentro do contexto grupocármico não familiar, mas mais íntimo da pessoa. Então eu vejo isso como uma escadinha, sabe? Uma coisa vai levar a outra. Não vejo como olhar a grupocarmalidade de maneira isolada, sem olhar a questão da egocarmalidade e a questão da policarmalidade. E aí, seguindo nesse raciocínio, como que você vê a condição? Porque, digamos, muitos de nós estamos aqui, né? E a família está nas cidades natal, enfim, está em outras localidades, né? Então, muitas vezes algumas conversas, alguns apoios que a gente faz, tem que ir lá localmente, outros à distância, conversando, enfim. Como que você vê esse entrosamento disso, né? Porque nem sempre a condição ideal é a pessoa ficar na família só para assistir até o final, né? Às vezes ela tem que justamente fazer um momento de sair e, gente, meu momento agora é outro. Esse discernimento, entende, Felipe? Entre que eu vejo assim, muitas vezes no contexto familiar, a gente, por ser intermissivista, a gente se coloca, não, eu tenho que falar algumas coisas no contexto familiar. E às vezes não tem nada disso. Às vezes o que eu acho mais sério é o tipo da relação. Existe uma relação de canga no contexto familiar, por exemplo? Você põe canga em cima dos seus irmãos, a sua mãe, o seu pai põe canga em cima de você? Isso não é uma questão de você falar, de assim, não, vou lá e falar sobre as verdades do paradigma consciencial, da recim, dos trafares deles, não é isso. Eu acho que a questão é de relacionamento. Como você se relaciona dentro do contexto familiar. E aí essa questão da distância, ela é um fator, mas não é isso que manda, entende? Tem gente que está distante e que ainda tem canga.
e tem gente que está vivendo dentro da mesma casa, que a relação ela é mais de consciência para consciência. Então, o modo de relacionamento que você consegue se colocar, eu acho que ele é muito mais sério do que esse processo de além do papel social Isso, de exatamente, filho, exatamente. ou de pai, ou Exatamente. de mãe, ou de irmão, Exatamente isso. e não ter a dependência de certos afetos, ou mesmo aí eu acho que financeiro, cada um tem as que coisas que entender. aí você tem que avaliar até que ponto que gera uma limitação na possibilidade de assistência. Seria nesse sentido? Nesse sentido, eu acho que cada um tem que avaliar qual que é o tipo de padrão do relacionamento familiar, se ele é mais dependente, se ele é mais isolado, se ele é cada um por si, se ele é mais... E a partir daí, você pensar qual que é o tipo de reciclagem, de padrão de comportamento, de relacionamento que tem que ser feito e você ser um agente catalisador dessa mudança dentro do contexto familiar. Eu penso muito por esse lado. Quer falar, Janete? Eu gostaria aqui de colocar, assim, dar meu pitaco aí, pelo fato de que eu estou assim me sentindo responsável por inclusive esse diálogo aí de vocês. E é claro que a gente não pode se eximir de responsabilidade em hipótese alguma. Mas o que eu observo exclusivamente assim da questão do Pedro e da sua resposta, eu vejo que o que existe assim de fator mais preponderante no meu entendimento é a questão da autonomia. Tanto a autonomia de ambos os lados, né, da família, ou seja, os pais, os filhos, no caso do que está se falando aí. Então, eu tenho uma família que, pelo histórico, os filhos são inversores. Eu já vivi essa situação de dependência, no caso do processo da mãezona, de não liberar o filho, e do processo também da reciclagem em relação a esse contexto, a essa situação de resolver esse problema. Eu até digo assim, em pouco tempo. Uhum. Porque hoje meus filhos estão todos espalhados aí, eu não tenho a mínima preocupação com isso, não tenho dependência em relação a esse processo de não estar junto com eles. E também existe pelo menos eu percebo que existe essa condição em relação a eles, que eles também não dependem de mim do ponto de vista dessa boa relação. E a relação, eu analisando, eu acho ela mais do que boa até. Inclusive, eu aprendo muito com eles e eles também aprendem comigo. Então, assim, eu observo que essa função, não sei se dá para falar isso, essa opção de vida da técnica da INVEX é muito mais de buscar essa autonomia do que se pensa. Sim, e ela dá trabalho mesmo. Ela é uma questão de priorizar a questão da autonomia. Mas como é que ela vai priorizar isso aí? Ela tem que estudar de um lado e, de outro lado, ela tem que ter o momento dela do laboratório consciencial dela no dia a dia, nas suas atividades, nos seus relacionamentos. Eu poderia dar um exemplo aqui, a questão do defensor aquele do meio ambiente, que ele sai levantando bandeiras, mas ele não lembra de molhar a plantinha que está lá na casa dele, do lado, lá no jardim dele, ele não tem essa ideia. Então, assim, eu vejo desta forma, não sei se eu estou ajudando de alguma forma aqui. Um dos temas mais pesquisados dentro da inversão existencial é justamente a autonomia consciencial, né? Agora, dentro do contexto familiar, eu acho que aí eu sinalizaria que cada família ela tem um contexto, porque tem famílias que elas são totalmente isoladas, ainda mais as novas gerações, que hoje é tudo virtual. E nesse contexto, às vezes, a reciclagem é que as pessoas demonstrem mais afeto, por exemplo. Entende? Então, às vezes, botar uma plantinha lá naquela família que a pessoa vai ter que cuidar, que um animal, um gatinho, um cachorrinho, isso é uma reciclagem absurda no contexto familiar. Para outras, que aí já tem mais o padrão da mãezona que você falou, o ganho de autonomia consciencial, ele é a reciclagem a ser feita. E aí eu sinalizaria isso, que o inversor existencial, por se entender como intermissivista, ele tem que olhar o contexto familiar e ver que tipo de reciclagem, de melhoria, de mudança de patamar para melhor
dentro do contexto familiar dele é prioritário e ele, como intermissivista, deveria ser um agente alavancador desse processo e não um agente que reforça um padrão inibidor, inibidor, exatamente. E essa relação de inversor e reciclante, ela precisa ser muito estreita para poder trazer o resultado que se espera de ambas as técnicas. Só lembrar que as duas técnicas levam para o mesmo ponto, né? Exatamente. É uma questão de a diferença do como, né, das oportunidades, no sentido de, né, como fazer isso, dos contextos, mas são técnicas que levam exatamente para o mesmo ponto. Felipe, aqui. Na hora que você começou a falar, eu fiquei pensando nos inversores veteranos. Então, você já tem aí um certo cenário dos efeitos da técnica da INVEX. E aí, outras ideias que vieram. Quais seriam as prioridades desses inversores veteranos? Quais são os valores que eles têm? E aí me vieram 3 nomes, né? São 3 EPICONs. O Pedro Fernandes, o Marcelo Silva e o Hernani Brito. Por quê? Porque o Pedro, pelo que eu vejo, né, o forte para ele são as vidas passadas. O Marcelo Silva é a projeção consciente. E o Hernani Brito são as GESCONs. Então, você vê, por exemplo, que já tem assim um viés, né? E aí eu fiquei pensando, né, também nos As. Até que ponto tudo isso já não é um reflexo de vidas passadas? Não, sem dúvida. Então, uma coisa que a gente pensa também, isso daí é uma coisa para todo mundo pensar. Será que essa questão do completismo, esse ponto máximo que todos nós almejamos, não teria a ver com a ampliação dos acertos, que é uma coisa que o Losch fala? Então, você pegar, por exemplo, uma ideia de uma vida anterior, trazer para cá e depois... Mas não só, né? É uma ampliação dos acertos, mas também existe um processo de recomposição do passado dos erros, né? É uma junção dos dois. Sim, mas isso daí aparece automaticamente, porque na hora que você pega um tema, vem o passado, vem as consciências do passado. Mas veja, o que acontece é que muitas vezes algo que hoje é assertivo, é correto, é cosmoético, né? A ProEx ela tem bases cosmoéticas, ela acontece por um processo daquilo que você fez de errado no passado. Ah, tá, entendi. Então não necessariamente é ampliação do acerto. Pode ser ampliação do acerto, mas pode ser que não. Tá. Né? Aí eu acho que entra muito na especificidade de cada ProEx, né? De como que ela foi construída, mas eu acho que tem os dois lados. Tá certo. Um erro que a gente pode cometer numa análise dessa é não pensar no processo em si, né? Porque é muito fácil você avaliar a pessoa prontinha, tá lá, né? Com base nas aparências, mas você tem que ver o quanto que a pessoa se empenhou para chegar no ponto em que ela está, né? E até mesmo, vamos dizer assim, conviver mais com essa pessoa, com essas pessoas, né? Quando a gente usa exemplos, para você entender como que ela é exatamente, se for possível até ter uma visão dela ao longo dos anos, né? Como é que ela era, como é que ela está hoje e tudo mais. Porque senão a nossa visão pode tender a ficar um pouco simplista, né? Porque o processo, na verdade, e isso desqualifica tanto a técnica da INVEX quanto da RESEX, porque o grande valor de reconhecer essas duas técnicas é esse processo, nesses casos, perguntar para cada um desses casos o quanto que a técnica evolutiva foi importante para a pessoa chegar no ponto que ela chegou. Perfeito. Podemos voltar lá nos slides, mas aí eu vou pedir para passar, acho que uns 2 slides. Pode passar mais um, por favor? Quer passar mais um slide? 1 ou 2, na realidade. Mais um. Aí. Então, assim, se a gente começa a olhar, então, essa questão da INVEXes, a gente começa a perceber que existe uma progressão do Max Planejamento, da inversão existencial. É diferente a INVEX de 2 anos, da INVEX de 10 anos, da INVEX de 15 anos, da INVEX de 20, de 25, de 30 anos. Hoje nós já temos inversores existenciais praticando a técnica da INVEX há quase 30 anos. A INVEX foi lançada de maneira pública em 91. Então, em 2021, a gente vai ter pessoas com 30 anos de prática da INVEX. E a INVEX ela tem que ter desafios diferentes. Muitas vezes a gente interpreta a INVEX como sendo uma técnica específica da juventude. Ela é uma técnica, na realidade, que começa na juventude. E a maioria são jovens, porque ela é uma técnica de muito pouco tempo, mas ela é uma técnica de vida. E se ela é uma técnica de vida, a estruturação dos desafios invexológicos e a estruturação do maxi planejamento invexológico, ele tem que ter
gradação. Um max planejamento invexológico de uma pessoa que tem 5 anos de INVEX não pode ser o mesmo de um max planejamento invexológico de uma pessoa de 15 anos de INVEX. Faz sentido isso? Então a gente percebe muitas vezes que muita gente acaba arrefecendo a própria técnica da INVEX, a verpon da INVEX, e acaba saindo, deixando de praticar a técnica da INVEX, porque olhou muito a INVEX como um processo juvenil. Então a pessoa estrutura a vida de acordo com os princípios da INVEX no início e 15 anos depois a pessoa não está mais praticando a técnica da INVEX para valer mesmo e pode estar muito atuante dentro da conscienciologia. A gente, há pouco tempo atrás, até no Círculo, onde foi lançado o livro da Marta, sobre Ressex, foi falado que na Sinvex, uma das coisas que para mim me surpreendeu muito uma vez foi quando o professor Valdo pediu para a gente fazer um levantamento dos inversores existenciais na Cognópolis. Então a gente ficou na porta ali do tertuliário perguntando para as pessoas se ela era inversora, reciclante. E muitos daqueles que nós entendíamos, víamos como inversores veteranos, ou seja, pessoas que lá no início da década de 90 publicaram muita coisa sobre INVEX, eram de Greenvex, escreveram, deram cursos e tal. Quando a gente perguntava, a pessoa falava, não sei se eu ainda sou inversor, porque não estou praticando mais nada. Muitas pessoas colocavam, não, sou inversor, sou praticante da INVEX e tal. Mas aí você vê que muita gente acaba interpretando a INVEX como um processo de iniciação na conscienciologia, e na realidade não é essa a proposta. A INVEX é uma técnica de vida que vai até o complexo. Dentro disso, então, a gente traz diferentes patamares de max planejamento invexológico que justamente atendem essa necessidade de maior amadurecimento ao longo do tempo. Até então, a gente estava trabalhando com 4 patamares, que foi quando a gente apresentou nessa revista Consciência essa proposta. Essa proposta acabou vincando, a gente depois deu o curso Elaboração do Max Planejamento Invexológico, que hoje virou um curso institucional da Sinvexes, e de uma proposição, de uma ideia, isso acabou sendo incorporado nos próprios cursos bases da inversão existencial. Contudo, a partir justamente desse curso, e reflexões e feedbacks, eu percebia que essa gradação ela estava faltante, ela estava lacunada. Então, aqui nesse círculo, eu estou trazendo a proposta de a gente passar de 4 para 5 patamares dentro do Max Planejamento Invexológico. E aí, nessa folha que vocês receberam, tem a definição aqui na frente, mas esse quadro aqui atrás. Ali nos slides eu só vou passar as definições para vocês entenderem qual que é a proposição, qual que é a ideia aqui que a gente está trazendo. Então, o primeiro patamar seria o patamar intuitivo, que seria o período respondente à para-instintividade interassistencial, sem maior conhecimento teórico quanto ao paradigma consciencial. Então, é quando a pessoa ela pratica a técnica da INVEX, ela tem um nível de max planejamento invexológico, mas aquilo ainda é muito intuitivo, ou seja, o comportamento da pessoa, a prática dela é convergente com a INVEX, mas a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre isso. Nós temos casos assim. Que a pessoa ela tem uma prática convergente com a técnica da INVEX, a gente poderia falar que é uma pessoa inversora existencial de maneira intuitiva, para-instintiva, alguma coisa nesse sentido, mas ainda carece de maior cognição sobre a própria técnica da INVEX e paradigma consciencial, etc. E aí nós temos onde, na maioria, que vai se encaixar quando começa na INVEX, que seria o segundo patamar, o iniciante, que seria uma fase inicial de estudo do paradigma consciencial e vivências interassistenciais com maior arcabouço intelectual e multidimensional. Então, basicamente, é quando a pessoa assume a técnica da INVEX de maneira mais generalista, ou seja, é aquela pessoa que se posiciona e pratica a técnica da INVEX, contudo, ainda não consegue personalizar as verpons da conscienciologia para a realidade intraconsciencial. O que quer dizer com isso? A pessoa assume e prioriza e está fazendo a ProEx, mas você pergunta qual que é a ProEx dela, a pessoa não sabe responder. A pessoa está fazendo autopesquisa, mas você pergunta qual que é o Megatrafor, qual que é o Megatrafar, qual que é o Mater Pensênico, a pessoa não sabe ainda responder, tem dúvidas. Então ainda está na parte geral da conscienciologia. Ela já dá aula de conscienciologia, mas ela não sabe o que ela de fato veio dar aula nessa vida intrafísica, qual que é o quinhão dela dentro desse processo. Então, é um processo mais iniciante ainda de inversão existencial e de max planejamento invexológico. Se puder passar, por favor, para o próximo slide. E aí, o terceiro patamar, que é esse que a gente está propondo como novo aqui nesta tertúlia, seria o que a gente está chamando de max planejamento invexológico gesconológico, que seria a fase de início da convergência proexológica
explicitado através do entrosamento lúcido do voluntariado, da docência e da produção de artigos, verbetes e cursos. Ou seja, é quando a pessoa sai de uma condição generalista e entra numa condição de maior personalização da atuação proexológica. Ela já sabe qual que é a linha mestra da Proex e não só sabe, mas ela já atua de maneira convergente com isso. Então, a ação dela assistencial já é em função dessa linha proexológica que ela assume enquanto prioritária. Então, essa é uma proposição que a gente faz, né, esse terceiro nível, e a gente está chamando aí de gesconológica porque a base disso envolve gescons, né? O professor Waldo sempre colocou que a Invex, o inversor existencial, ele veio para fazer gescons. Então, inevitavelmente, a pessoa já precisa ter um nível de convergência gesconológica para estar nesse patamar. Isso não é sinônimo de ter gescons, mas é sinônimo de ter convergência gesconológica. Então, quando as gescons já são planejadas de maneira lúcida, já estão organizadas em função daquilo que a pessoa se propõe a fazer em termos de PROEX. E aí a gente deixa para debate aí para ver se vocês acham coerente ou não. Um quarto patamar, o técnico preparatório, estágio de direcionamento discernido ao megafoco da PROEX e consolidação da identidade interassistencial. Então, além de ter uma convergência da atuação interassistencial, a pessoa já tem uma consolidação desta convergência. Então, seria a diferença do gesconológico para o técnico preparatório. Quando a pessoa já tem uma condição que essa consolidação do trabalho interassistencial se dá a partir de uma identidade proexológica consolidada, uma identidade interassistencial consolidada. Então, é quando, além de uma convergência, além de um movimento, o próprio grupo a reconhece como sendo um ponto de convergência. A pessoa virou um ponto de convergência, muito mais do que o próprio trabalho. Então, ela já acaba convergindo trabalhos, pessoas, cursos, grupos, equipins em torno de um holopensene, em torno de um materpensene. E a partir daí, então, a identidade interassistencial. E o quinto patamar, patamar de profissional, max planejamento profissional executivo, que é aquela etapa onde de grande precisão dos autoesforços para a materialização da mega GESCOM e obtenção do complexo. Então, é quando a pessoa já alcançou, além de um processo de identidade interassistencial, o trabalho dela já está mega focado na mega GESCOM. É quando a pessoa efetivamente já está em construção e priorizando a mega GESCOM, e obviamente isso advém de um trabalho prévio grande, né, de uma série de situações que foram feitas anteriormente. Aí, a partir desses 5 patamares, a gente está propondo essa tabela que vocês receberam, está na página 2 aí, no papel que vocês receberam, que seria um quadro comparativo entre esses 5 patamares. A tentativa de identificar com maior precisão cada um desses patamares, né? Colocando aí característica, materpensene, como é que acontece o desenvolvimento proexológico, como é que acontece o desenvolvimento gesconológico, questões recorrentes que a pessoa pensa, reflete, que, né, as dúvidas para o momento evolutivo da pessoa, a prioridade evolutiva, que seria o que ela deveria priorizar para conseguir ir para o próximo patamar, e quais seriam as estratégias para ela priorizar isso, o que ela tem que fazer na prática para conseguir estruturar a vida de modo a ganhar mais know-how para passar para o próximo patamar do max planejamento infecciológico. Então, essa aí é a proposição dessa evolução da Invex, vamos dizer assim, de como que a Invex acontece, para a gente não olhar a Invex de uma maneira só juvenil, né, como sendo um processo de iniciação na juventude, mas a gente olhar como sendo uma técnica de organização da vida em função da PROEX, que é a propósito da técnica. O professor Waldo propôs a Invex como sendo isso, como que a gente vai estruturar nossa vida para sermos completistas. Então, esse é um quadro de desenvolvimento do inversor existencial, do início da Invex, da assunção da Invex até a condição da mega GESCOM, que seria o complexo, né? E aí deixo aí para vocês olharem e questionarem, ver se isso faz sentido, se não faz sentido. Eu achei muito boa a tabela aqui, em relação à forma como você organizou, deixa bem claro assim, o desenvolvimento, os patamares. Em relação a esse quinto patamar, que é o terceiro aqui na linha funcional, né? Eu acho que faz sentido
da forma como você colocou. Talvez eu mudaria o nome, né, quanto sugestão. Pelo fato até da metodologia que você usa de GESCONs em direcionamento a Mega GESCON. E a GESCONs mais no sentido dos livros, né? Então, o termo gesconológico, talvez ele remeta muito a pessoa de cara já pensar que é uma fase, talvez, de publicação de livros. Não que não possa ter nessa fase, né? Mas pelo que você colocou aqui, tem mais relação com a convergência. Então, talvez usar o termo convergente ou atuante, não sei, de algum modo assim, é quando a pessoa converge o que ela está pensando de identidade de ProEx nas ações dela do dia a dia para aquilo transparecer, para aquilo emergir para o grupo, para ela mesma, de certo modo, porque eu entendo que as GESCONs, no sentido mais dos livros, seria mais comum da gente observar na fase técnica preparatória ali, né? E que isso vai conduzir para a pessoa chegar na Mega GESCON, né? Aí foi isso que eu pensei. Você quer comentar por que você pensou esse termo? Na realidade, eu cheguei a pensar nesse termo também, convergente, e durante um bom tempo eu fiquei entre essa questão convergente ou gesconológico. Só que o que me fez optar pelo gesconológico? Dando o curso, né, sobre Maxi Planejamento, a gente já teve 10 edições, saindo aí para a 11ª, eu percebia que muita gente não é que deturpava, é que facilmente se colocava em patamares que, no meu entender, estavam mais altos do que aquilo que de fato a pessoa fazia. Muitas vezes eu vi confusões em relação à identificação com a ação especificamente. Então a gente estava trabalhando do iniciante e o técnico preparatório, né? Então o que eu via? Muita gente se colocando no técnico preparatório, que eu coloco como sendo a consolidação de uma identidade proexológica, e a pessoa se colocava nesse patamar por ela ter identificado a proex. Então, assim, é diferente a pessoa ter uma especialização proexológica de ela ter uma identidade proexológica. Especialização proexológica é quando eu determino o que eu quero fazer, né? Identifiquei qual que é o meu trabalho. Identidade proexológica é quando o meu trabalho gerou um resultado que as pessoas me colocam como uma pessoa que trabalha nessa temática de maneira como uma referência, como sendo um apoio, como sendo um suporte dentro desse Holopensene. Então, eu vi muita confusão nesse sentido. E aí, nesse terceiro patamar, qual que era a confusão que eu fiquei pensando? Se eu coloco convergente, a pessoa vai fazer o mesmo raciocínio, que é, eu já sei o que eu tenho que fazer, por exemplo, de maneira bem pragmática, né? Isso acontece muito na Sinvex. Eu acho que a minha ProEx é dentro da Invexologia. Eu estou voluntariando na Sinvex. Logo, eu estou neste patamar. Eu não acho. Depende do que ela está fazendo. Então, eu quis colocar alguma coisa que seja... que de fato leve esse pensamento que o que eu tenho que fazer a mais para já estar no nível de convergência maior. Simplesmente voluntariar na IC que tem uma terpensene que você acha que é só ProEx, no meu ponto de vista, ainda é muito inicial. Muito iniciante. Entende? Então foi esse raciocínio que eu tomei. Contudo, claro, eu acho que eu estou trazendo justamente para ouvir outras opiniões, ver se isso faz sentido, se não faz. Mas eu pensei por essa linha, que é criar uma pressão positiva em relação ao processo de GESCONs. E aí a gente sabe que existem vários tipos de GESCONs e aquilo que a gente está buscando são os livros. Só que, no meu entender, se a pessoa não escreveu algumas coisas, plural, verbete, artigos sobre as proposições, sobre as verpons que a pessoa tem em relação àquela linha de atuação que ela quer se dedicar mais ou se dedica mais, no meu entender ainda falta alguma coisa, ainda está lá. Eu não falaria que aquela pessoa está fazendo uma convergência, foi nesse raciocínio que eu fiz. De fato, quando a pessoa começa a se expor mais, ela vai ter que escrever e isso vai consolidar a identidade dela, né? Isso. Então, faz sentido nesse aspecto aí. Em relação ao que a sequência lógica e ao que deve fazer, acho que está bem claro, né? Aí a única coisa que eu pensei foi dessa palavra, às vezes, ter esse duplo sentido, mas aí explicitando, igual você falou, aí fica mais claro também. Uhum. Uma dúvida que eu tenho, principalmente com relação também a esse terceiro, é o seguinte, ver se esse raciocínio faz sentido, porque, pelo menos do iniciante, do técnico preparatório, dá para identificar um marco claro, assim. Então, do iniciante, tipo a assunção do paradigma consciencial e da INVEX. E do técnico preparatório,
a consolidação da identidade proexológica. Só que daí eu pensei no gesconológico como o marco ser a identificação da autoproex. Porque se a pessoa identifica a autoproex, ela já não é mais tão iniciante, tipo, só assumir Invex. Então, só que pelo que você falou agora, não pareceu só isso, pareceu um pouco mais complexo. Isso. Mas o que é exatamente o... É justamente por esse raciocínio que eu quis colocar gesconológico, porque para mim seria essa questão da produtividade, até coloquei aqui, na característica, produtividade interassistencial discernida. Então é quando a produtividade da pessoa, ela já tem uma produtividade dentro daquela área. Isso é além da pessoa simplesmente falar minha ProEx é tal. Porque na prática, quando a gente coloca que a minha ProEx é X, Y ou Z, enquanto a pessoa não for a campo, ela não sabe ainda, no meu ponto de vista. Porque muita gente pensa que o processo proexológico ele acontece de um processo meramente reflexivo. Mas o processo de identificação da ProEx ele acontece por um processo de reflexão sobre a sua produção. Quando você vai trabalhar, e aí é a questão de não colocar o carro na frente dos bois, né, é fazendo o processo interassistencial que você vai começar a mapear aquilo que você é singular, aquilo que é o seu quinhão. Por isso que a mera identificação, que muitas vezes a pessoa... Quantas vezes a gente já não viu, e aí tendo tempo de conscienciologia que a gente vai perceber isso, a pessoa ela já identificou como ProEx umas 10 coisas diferentes. Cada ano é uma coisa diferente. Porque a pessoa ainda está buscando, faz parte. E aqui não é a identificação que eu estou colocando como sendo gesconológico, por isso que eu quis colocar esse termo mesmo, que é quando a pessoa já tem uma produtividade interassistencial calcada numa identificação proexológica que ela fez. Então, por isso que eu tinha pensado nisso, que o marco seria... É que agora eu entendi o raciocínio, como você chegou, mas porque para a pessoa ela identificar proex, ela já tem que ter produzido. Mas então, muita gente fala que identificou, então, mas na prática mas ela vem de uma... eu gosto disso, ponto. Entendi. Entendeu? Marlene, queria falar? Era só para concordar com você. Eu acho que o gesconológico ficou muito bom, até porque gescon é artigo, verbete e livro. E a gente não pode esquecer a importância do verbete, porque está dentro de uma gescon grupal, e que essa eu acho muito difícil a gente perder. Né? Independente de onde a gente vai ressomar, essa enciclopédia é muito importante. O senso de grupalidade, de pertencimento, tudo dentro de um corpus reunido, é fortíssimo. Então, é para a gente não minimizar a importância do verbete e do artigo enquanto GESCOM. E você falou muito bem. O que eu estou querendo chamar a atenção assim, para esse patamar, né, proposta de patamar novo, seria quando a pessoa não é que ela tem um verbete, mas quando ela já tem 3, 4 verbetes, 3, 4 artigos, cursos, dentro daquela linha de atuação que ela tem interesse de trabalhar. Convergência é isso. E aí, voltando também para a própria base da Invex, o professor Walter sempre colocou como a Invex foi criada para fazer o inversor existencial produzir GESCONs desde a juventude. Então, se a pessoa não está ainda produzindo GESCONs, e aí, obviamente, que a gente fala de GESCON, ela tem esses patamares, a gente deve caminhar para mega GESCON, mas a gente começa de uma mini GESCON, vamos dizer assim, né, que são os artigos, as apresentações. Isso já vai determinando a linha de atuação da pessoa, o mata de ensino da pessoa. Então, com a experiência que eu tive na proposição do técnico preparatório, e eu vendo muitas pessoas se assumindo como técnico preparatório pela mera identificação ou suposição ou hipotetização da ProEx, eu quis colocar alguma coisa que seja mais proativa, seja que envolva uma realização. Pelo menos foi a tentativa. Eu gostei assim da forma que foi apresentado, principalmente pelo fato de dar a possibilidade da pessoa ter um pouco mais de segurança até na hora dela começar a entrar mais na questão da técnico preparatório, né? Porque a proposição técnico preparatória é justamente a preparação para a consecução e o início do trabalho com a Mega GESCOM. E essa escolha, ela não é apenas uma coisa em termos de desejo, vontade, ela precisa ter uma segurança que é conquistada com os resultados do trabalho que ela tem. E essa questão desse nível gesconológico, ele justamente fundamentaria esse processo, porque a pessoa já poderia ter passado por uma série de experiências, recebido vários feedbacks, e aí ela já tem mais ou menos uma noção de qual é a linha, né, a direção. Ô, Felipe, e como fica essa condição que às vezes acontece, né, que eu acho que não é a ideal, né, mas que às vezes pode acontecer, da pessoa não necessariamente ela ter uma GESCOM, mas ela ser reconhecida pelo grupo com a identidade naquela linha.
Do tipo, talvez, ou até o mesmo caso da pessoa que ela tem as GESCONs, só que ela mesma não identificou que aquilo faz sentido numa linha de atuação proexológica. E as pessoas começam a reconhecer ela, não, mas ela mesma ainda está mais iniciante no processo de entendimento disso. Eu vejo assim, meio fala do Valdo, né? Problema dela. Tipo assim, se ela já é reconhecida e não fez nada com isso, o problema é dela. Ela tem um problema a ser resolvido no seguinte sentido: existe um descompasso entre aquilo que ela poderia estar fazendo, porque se o grupo reconhece aquela vertente nela, e aquilo que ela realmente está fazendo. Entende? Então, eu não estava no debate que teve, né, no DAC, o Exemplologia, né? Mas os comentários que eu escutei depois, né, que eu estava em viagem, era as pessoas falando que algumas daquelas pessoas foram citadas pelo grupo como exemplo de uma área que a pessoa não se reconhecia. Vai pensar então, por que a CCCI reconhece a pessoa como sendo um exemplo na determinada área que a pessoa não se vê? Então, eu acho que a coisa ela não é tão linear. Isso aqui é um processo didático, né? Isso aqui é uma tentativa da gente ter maior clareza sobre como que seria o desenvolvimento ideal do inversor existencial. Contudo, eu não posso falar que isso aqui resume sabe, todo o desenvolvimento proexológico. Não, isso aqui é um processo didático para tentar organizar melhor a nossa prática visando sermos completistas. Mas aí cada um, eu acho que tem que olhar como é que a coisa acontece, né? Porque, por exemplo, a gente hoje tem 30 anos de conscienciologia. Me parece natural que cada vez mais algumas pessoas tenham mais de uma identidade proexológica, uma identidade interassistencial. Isso já tem em alguns casos, mas eu acho que isso vai acontecer mais, porque, por exemplo, eu não me vejo trabalhando aos 90 anos de idade com inversão existencial. Não faz sentido. É meio estranho. Hoje é o meu trabalho prioritário nas últimas 2 décadas de voluntariado, mas eu acho que isso tem uma data de validade. Entende? E aí, isso não quer dizer que eu vá abandonar a Invex, mas eu não penso em ser, sabe, referência do trabalho dentro da Sinvex tendo 60 anos. A Invex não foi feita para isso. E a minha Proex vai continuar. Logo, eu penso que outras áreas de atuação eu quero me desenvolver tal qual eu me desenvolvi nesses 20 anos da inversão existencial. Aí tu fala assim, tá, e como é que entra nisso aqui? Não sei como é que entra. Isso aqui é um processo didático. Entende? Não é um processo que assim, não, eu tenho que ter, não é nada disso, né? Pelo menos a minha proposição não é essa, né? Não sei se ficar... Sim. Muito boa essa fala, Felipe. Eu concordo com você, no sentido de que o Valdo, nos últimos tempos, nas mini-tertúlias, ele falava exatamente isso. A pessoa fica naquele grupo até recompor e até ajudar. Depois ela parte para outra. E isso é a questão da evolução em si, né? Não quer dizer que a Proex dela, não, eu estou saindo da minha Proex. Não, você pode ter, ainda mais nós, que a gente sabe que já trabalhou em inúmeras linhas de conhecimento. Se a gente ficar só numa, fica meio estranho. E uma outra coisa, né? Eu acho que você está corretíssimo. Eu costumo falar nos cursos, assim, para tirar essa ideia, né? Quando a gente fala de identidade proexológica, ou especialização proexológica, a gente está falando de uma predominância. Só que, apesar da evolução ela poder ser mais especializada, né? Então a gente pega os serenões e eles têm as suas especializações, mas eles não são mancos. Então ele não é um serenão numa determinada área, o restante todo ele é pré-serenão. Dentro da inversão essencial eu sou tal, mas fora eu sou tal. Não é assim. A evolução ela é generalista. A gente vai abarcar tudo. Então, por ser generalista, é óbvio que a gente tem que pensar de um modo que não nos deixe manco no processo evolutivo. Contudo, isso é diferente do buscador borboleta, que cisca lá, cisca cá e não sabe o que está fazendo. Então, eu tenho bastante clareza que eu não quero chegar aos 60 anos, e muito antes, na realidade, eu estou falando de maneira caricata, mas 60 anos para deixar claro o raciocínio, eu não vou chegar aos 60 anos dentro da Sinvexes, mas eu penso em chegar aos 60, 70, 80 anos na vida trabalhando com Proex, então tem outras coisas que eu vou fazer, obviamente. Então isso aqui para mim é um processo didático, né, e novamente fazendo o raciocínio, né? Eu acho que dentro da Proex existem sim algumas especializações de trabalhos mais sérios que a gente veio fazer em virtude da nossa holobiografia, da nossa recomposição. Contudo, por isso me parece muito lógico esse processo de especialização proexológica. Contudo, a gente não pode olhar isso como sendo um processo de exclusivismo proexológico, né? De ser uma área que você só vai mexer nisso e não vai olhar em volta. E isso aí você vai ficar manco no processo evolutivo.
Felipe. Eu gostei bastante também dessa terceira linha aqui, porque olhando assim também as outras pessoas, estudando, a gente via que parecia realmente tinha uma lacuna. Ou muita gente na fase iniciante, mas você olhava para a pessoa também e falava, pô, mas não é bem iniciante, né? Não é bem a palavra, não é bem o termo. E essa identificação com o técnico preparatório, igual você falou, como você estava comentando, né? Então, realmente, agora parece que ficou bem redondo esse caminho, esse percurso. E a partir do gesto cronológico, parece que tem, por mais que você tenha colocado aqui a produtividade interassistencial como característica, parece que a partir dele você vai ter uma qualificação da produtividade interassistencial. Exatamente isso. Isso não vai, né? Esse passa a ser um mega foco prioritário, vamos dizer assim. A pessoa ela qualificar a produtividade interassistencial dela. E aí, dentro do que você está falando, justamente por isso, lá em prioridade evolutiva, o que conquistar para se desenvolver no maxi planejamento infectológico, ou seja, o que fazer para conseguir dar o passo adiante dentro dessa lógica. Está lá, qualificação interassistencial, que é o que você está falando. Na questão do técnico preparatório, qual que seria a prioridade? Consolidação dessa qualificação. Então, uma coisa é qualificar, outra coisa é você consolidar esse nível de qualificação que você fez, né? Excelente. E aí, no profissional executivo, tem um mega foco na materialização da Mega GESCOM, ou seja, a pessoa ela ainda não materializou a Mega GESCOM dela, e ela está buscando chegar no terceiro tempo do curso intermissivo. Está escrevendo a Mega GESCOM. Está escrevendo a Mega GESCOM. Beleza, então aí eu tenho uma pergunta assim, tendo em vista que a Mega GESCOM ela seria, vamos dizer assim, a ideia que mais ajuda a gente a entender o que é a materialização do curso intermissivo, porque a materialização da cognição intermissiva da consciência, onde você acha que ocorre essa recuperação dos cons magnos? Prioritariamente, vamos dizer assim, que eu acho que é algo que é mais espraiado. Sim. Mas assim, onde que a gente consegue definir e falar, não, eu acho que é aqui no profissional executivo ou no Eu acho que é durante todo o processo. Eu acho que é durante todo o processo. Porque assim, pelo menos pegando pela minha experiência, teve alguns cons que eu recuperei logo que eu conhecia a inversão existencial, que para mim eu posso falar que foram cons magnos, para aquele contexto. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não poderia estar fazendo isso hoje. Mas hoje, eu ainda tenho recuperação de cons que às vezes tem aquela uma ideia que tu passa 2 meses pensando só sobre aquilo. Você nunca tinha raciocinado sobre aquilo e aquilo muda teu parâmetro. Por exemplo, a apresentação quando o professor Valdo fez sobre a pré-intermissiologia. Aquilo, assim, para mim foi foi das ideias que mais me chacoalhou e que me deixou extremamente reflexivo, tanto que é um dos temas que eu tenho maior interesse, né, dentro da conscienciologia. Mas aquilo mudou radicalmente a minha perspectiva de tudo. Entende? Só que eu não posso falar que eu não teria entendido aquilo se algumas outras coisas um pouco mais básicas eu não tivesse também vincado e entendido. Então, no meu ponto de vista, e aí até pegando a própria fala do professor Valdo, a Mega GESCOM, ela é a síntese daquilo que você entende, né, dentro do processo proexológico. Teve uma fala dele uma vez que eu sempre também perguntava muito para ele, porque eu não conseguia entender o que era uma Mega GESCOM. O que me ajudou a entender, ele falou uma vez assim, numa mini, né? Uma pergunta que eu fiz. Você tem que entender qual que é o seu ápice cognitivo. Se aquela GESCOM que você fez, aquele livro, não representa o seu ápice cognitivo, aquilo não é uma Mega GESCOM. Agora, se aquilo representa o seu ápice cognitivo, não entrando numa linha perfeccionista, né, de mas ficou 98%, não é isso. Mas se aquilo representa o seu ápice cognitivo dentro daquela temática que você está se propondo a trabalhar, aquilo pode ser uma Mega GESCOM. Para você chegar nesse ápice, isso só vai chegar se for um resultado de um trabalho. Por isso que o processo de recuperação de cons ele vai acontecendo ao longo de todo esse trabalho. Sim. Ele não é pontual. Entende? Assim, eu não consigo entender, e aí de propósito eu coloquei lá no técnico preparatório, enquanto estratégia evolutiva. Ampliar a intimidade com os amparadores através do equilíbrio refinado entre o trabalho braçal e a vida intelectual. Uma preocupação que eu tenho é, como a gente fala muito de Mega GESCOM, da pessoa daqui a pouco pensar, ok, então tem só que escrever e abrir mão de tudo. Não, a pessoa vai escrever sobre as experiências dela. Então, o modo de qualificar a escrita é trabalhando, é se envolvendo com voluntariado, docência, experiência, coordenação, liderança, resolver problema, fazer desassédio, fazer autonomia, ter maior autonomia, ter maior adultidade consciencial, ter maior arcabouço, assim, você ir acumulando experiências ao longo do tempo.
Isso vai te dar cognição para você chegar num nível de cognição coerente com o seu ápice. Então, eu penso que o Valdo falava muito da junção, né, do operário com o intelectual, né, vida de operário, vida de intelectual. Então, eu quis colocar aqui de propósito para a pessoa não olhar o desenvolvimento proexológico apenas sobre a ótica da GESCOM, já que a gente mexe bastante com isso lá no curso. O desenvolvimento do maxiplanejamento vexológico envolve toda a vida da pessoa. Toda a vida da pessoa. Contudo, existe uma linha mestra que a gente pode colocar, que é o processo da GESCOM, que é da interassistência, mas isso só vai ser qualificado se a pessoa estiver atuante, se ela estiver trabalhando, se ela estiver envolvida no processo de desassédio, e de equipim, etc. É isso que vai dar cancha para ela, né? Então, de propósito, eu coloquei essa questão desse trabalho braçal, operário, com a questão intelectual, que é isso que vai fazer, no meu ponto de vista, a recuperação dos cons magnos para ela conseguir chegar na Mega GESCOM. É bem nesse sentido que a consciencialidade ela não é teórica. Exato. Né? E aí tem uma outra questão dentro de um assunto até que você trouxe. Você traz o Mater Pensene do técnico preparatório como liderança interassistencial. O que você quis dizer aqui, essa liderança interassistencial? Existe esse link direto com a pré-intermissiologia? Não. Que relação que você faz? Eu vejo que assim, aí é a questão da identidade proexológica. Se a pessoa tem isso consolidado, que é a característica que eu coloquei lá, ela tem uma representatividade. E se ela tem uma representatividade, ela que assuma isso. Quer ver? Pode parecer uma coisa boba e até ridícula, mas é fato. Quando foi feito lá o verbete do DAC, exemplologia, eu já tinha saído da coordenação da Sinvex, gestão, né? Então, na minha cabeça, boa parte da minha responsabilidade com a infecciologia já estava mais ou menos encaminhada. Eu pensava mais ou menos nessa linha. Quando surgiu aquele verbete, eu falei, gente, mas peraí. Isso é muito mais sério, então, do que eu estou pensando. Eu já via a Invex como um processo mais sério da minha vida, mas eu não estava vendo onde poderia chegar, entende? E aí eu estava viajando, né? Eu voltei, aí eu questionei o Valdo, assim, Valdo, o que você quis fazer com isso? Porque eu não estava no dia, então eu escutei muita coisa e tal. Eu perguntei, Valdo, o que você diria para essas pessoas que estão, né, nessa lista? Aí ele colocou assim, olha, eu estou dando a dica, o caminho de como a pessoa reciclar a possível identidade extra ou criar uma identidade extra. Ou seja, se a pessoa pegar isso, que o grupo reconhece nela, e a partir daí ela aprofundar para valer isso, levar isso a sério, ela inevitavelmente vai construir uma identidade extra ou vai reciclar a identidade extra dela. Então eu estou dando a dica, isso foi a resposta do Valdo. E foi aí que eu parei para pensar, não, eu não posso olhar então que na realidade a coisa já mais ou menos consolidou o meu trabalho dentro da Invex. Não que eu ia sair da Invex, mas assim, eu já via como um processo pós-gestão, sabe? E ali para mim foi a reperspectiva de não, eu tenho que olhar isso, assim, né? Às vezes está começando, às vezes, agora que eu vou ter tempo para ver outras coisas, que antes eu via muita gestão, estava envolvido, e agora eu tenho que olhar mais para a infecciologia, porque eu pensava assim, eu associava muito infecciologia e a Sinvexes, por ter sido, né, um dos fundadores da Sinvex. A partir dali eu comecei a tentar desassociar um pouco as coisas. Então, por isso que eu coloquei a liderança interassistencial. Se a pessoa tem essa identidade proexológica consolidada, o que ela vai fazer com isso? É uma responsabilidade. Felipe, eu gostei bastante também desse terceiro, assim, porque de fato a gente via que ficava um gap, né? Então, assim, eu mesma, assim, me colocava no iniciante, mas assim, aí a gente até falava assim, seria ali no final do iniciante, isso, alguma coisa assim. Mas até do ponto de vista de colocar na prática, eu ainda via um gap muito grande para chegar no técnico preparatório, assim. E aí, essa forma que você estruturou, e principalmente essa última coluna aqui da estratégia evolutiva, eu acho que ela traz um pragmatismo bem mais realista, assim. Então, não fica mais esse gap, assim, por exemplo, estou terminando a iniciante, mas ainda está muito longe, assim, consolidar uma técnica preparatória, né? Então, gostei bastante. E o que eu queria te pedir, assim, queria que você aprofundasse nessa linha do Mater Pensene, o raciocínio de desenvolvimento de todas as fases, assim, para eu entender melhor como que... o raciocínio mesmo. Vou tentar ser rápido para dar tempo ainda demais a Ana Catarina falar. Então, assim, basicamente o raciocínio é o seguinte. No intuitivo, o que predomina na questão da Invex intuitiva? É um processo de interassistência.
A gente pode falar uma interassistência precoce, uma interassistência linear. Eu até cheguei a pensar em colocar esses termos, mas eu pensei assim, se colocar interassistência precoce vai parecer que é inversão assistencial. Se colocar retilínea, se for pegar os casos que eu considero inversão intuitiva, não é tão retilíneo assim. Então, mas a base é interassistencial, né? A organização da interassistência desde a juventude. Aí na iniciante é a compreensão do paradigma consciencial. E aí eu não estou falando simplesmente cheguei na conscienciologia e eu sei o que é paradigma, mas é entender de fato o que é esse paradigma. É aprofundar nos fundamentos do paradigma. Ter destreza em relação a todas essas verpons, essas ideias que a conscienciologia trabalha. No gesconológico é a aplicação consciente dos trafores, que é essa relação prática, né, e intelectualidade. A pessoa de fato assumir os trafores, assumir quem ela é, porque na hora que ela se expõe, ela tem que assumir quem ela é. Então, essa produtividade que acontece no gesconológico, né, para fazer essa convergência, ela vai ter que assumir os trafores dela. Então, eu vejo que há uma diferença entre você estar generalista e você assumir quem você é em termos de trafores. Aí, esses trafores vão levar a uma liderança maior. Se você cada vez mais assume e qualifica os seus trafores, você vai chegar a um nível de liderança interassistencial. E se você chegar ao nível de liderança interassistencial, essa liderança ela tem que ser mental somática, que é o profissional executivo. Ou seja, diferente de simplesmente intelectual. Estou colocando de mental somática de propósito. Tem gente que é intelectual e não é mental somático. Entende? Então, a mental somática ela é essa questão da intelectualidade cosmovisiológica aplicada aos processos básicos da consciência. Então, essa é a linha de raciocínio que eu... E última, só um comentário final. Não, então, tem relação com o que você estava respondendo para o Igor Moreno, que é no sentido de como você identificar, que você comentou que às vezes a pessoa tem mais de uma linha proexológica, né? Mas aí em cada momento ali ela vai trabalhar com um público diferente. E assim, eu sempre vi isso como uma forma de a pessoa identificar isso através do público-alvo. Então, por exemplo, ela está no voluntariado ali numa instituição específica e ela identifica que ali tem um público-alvo, né, um nicho que ela vai, nesse momento eu preciso trabalhar com esse público aqui, tem pessoas aqui que eu preciso... Então, assim, como que você fez isso através só do processo da GESCOM mesmo, ou você foi identificando esses públicos? Não, é porque eu acho assim, tem duas coisas. Uma coisa é a ideia de predominância, outra coisa é a ideia de exclusivismo. Então, quando a gente fala de identificação da ProEx, da linha de ProEx, é o que vai ter uma maior predominância, o que não quer dizer que você não vai fazer um monte de outros trabalhos atendendo outros públicos e tendo outras experiências. É burrice pensar que você vai ficar só nisso. Então, você tem que ver quais são as outras demandas que surgem que são necessárias. Só que, para você entender essa questão de predominância, eu acho que tem que entender o que é prioritário hoje, sem fazer muitas elucubrações sobre o que vai vir lá para frente. Por exemplo, se você me falar assim, Felipe, hoje tu tem clareza o que você vai fazer depois de sair da Invex? Não. Isso te preocupa? Não. Entende? Porque os fatos vão me levando para isso. Então, é uma questão de você entender qual que é a prioridade hoje. Eu tenho muita clareza sobre o que eu tenho que fazer hoje. E se eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer hoje, esse trabalho vai me apontar as novas direções que eu tenho que tomar. Eu tenho algumas hipóteses do que eu vou fazer depois, coisas que me interessam, mas vamos ver. Isso não me gera ansiedade, não me gera preocupação. O que me gera preocupação e ansiedade eu estou fazendo o que eu tenho que fazer hoje? Entende? Então, eu não vejo muito crítico isso e outra. Quem me acompanha aí sabe que eu mexo com predominância na Invex, mas eu tenho um monte de outros trabalhos e outras coisas que eu já fiz dentro da conscienciologia que não são ligadas à inversão existencial. E que eu acho isso muito positivo. Só que não é uma linha de ProEx, entende? Mas são trabalhos que foram necessários ser feitos. Então, diferenciar Mas se a gente fica esse time, por exemplo, do grupo que está ali, por exemplo, esse público-alvo é agora que eu preciso... Não, porque eu acho que aí entra muito na linha de ProEx. Na linha de ProEx, sim. Só que não é o público-alvo. Eu vejo muito assim, o que eu tenho que fazer. Outras assistências, elas vão surgir ao longo do caminho e eu vejo se é prioritário ou não atender e fazer, e participar e atuar, mas eu não associo diretamente com linha proexológica, entende? Tem muita coisa que a gente faz que não é linha proexológica. Posso dar uma rápida contribuição aqui? Eu não concordo exatamente com o que você falou, que você vai sair da Invex, porque assim, a tendência é não sair. Você não vai sair disso. Porque a demanda vai continuar existindo. Você vai sair do trabalho administrativo. Com predominância, né? Da IC, isso, exatamente. Predominância e tal. Porque o próprio Valdo, até o final da vida, a Invex não saiu dele. Mesmo até ele não ser inversor. Não é sair da Invex nesse sentido, não. Não, você usa essa expressão, só para deixar claro isso, que eu acho que, assim, pelo teu nível de experiência, pela condição
O seu mater pensei não vai estar com você. Mas eu concordo que você vai para outras linhas e é natural. Agora, sobre isso que a Ana falou, eu acho bem interessante, acho que é uma dificuldade que a gente observa generalizada em muitos casos, assim. Eu vou falar um pouco da minha experiência bem rapidinho, assim, do que eu acho nesse contexto, para a pessoa pensar. Eu acho que o ponto mais sério é a pessoa fazer o que ela está fazendo bem feito. Onde você está rendendo? Está rendendo. Então, faça o seu melhor neste momento e seja o melhor possível nesse momento. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a reconhecer os seus trafores e vão te chamar para outros trabalhos. Com o passar do tempo, então o que vai acontecer? Você é um voluntário que faz lá, você bate o carimbo. Aí vão, nossa, mas como o carimbo está bem batido aqui, que coisa bem feita. Não, de repente você pode já fazer outra função aqui, você vai fazer cartaz. Aí você faz, não, mas que coisa interessante, você pode assumir uma coordenação agora, você pode dar aula agora. O que vai começar a acontecer? Chega um ponto que o nível de liderança da pessoa vai se ampliando e dali a pouco ela vai tendo, às vezes, 6 convites para em diferentes funções e ela vai ter que discernir o que é melhor para ela naquele contexto. Então, o que eu vejo avaliando a minha experiência pessoal? O problema não é você identificar o que fazer, o problema é você discernir o que você vai fazer dentre as opções, se você desempenha o que você faz de maneira satisfatória. Então, isso é um processo natural. Pensando de modo pragmático, acho que falando aqui para as pessoas pensarem, né, quem está iniciando o processo e tudo mais, ou está no meio do caminho, vamos dizer assim, é pensar em fazer bem feito o que você está fazendo. E aquilo que é possível você ampliar o seu nível de liderança. Vai ser natural esse processo e você vai ter mais convites do que é possível colocar em prática. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer o bem feito que você faz hoje, porque vai ser um fluxo natural. Tem muito claro a prioridade de hoje, atender a prioridade de hoje, tentar ter cosmovisão, mas atender o hoje. Né? Muita gente fica pensando muito nisso, né? Teorizando, eu acho. Né? Não, mas eu tenho esse público-alvo, essa especificidade. Faça aquilo que você entende que é prioritário hoje, que as coisas acontecem naturalmente. Eu concordo plenamente. Gente, nós estamos chegando aí no nosso fim. Né? Agradeço aí a presença de todos. E só para colocar então a nossa próxima tertúlia matinal, né, no próximo domingo, será Despertamento Parapsíquico, da especialidade Parapercepciologia, do pesquisador Mário Oliveira. Okay? Obrigado e continuamos os debates.